Novel e fanfic narradas. Naruto, renascido como Orochimaru. Capítulo 181. Sentimentos supérfluos. Em Konoha, a maioria das missões envolvendo ajuda contratada vinham de aldeões comuns. Era raro que ninjas, especialmente Jonin, postassem tarefas para shinobi de classificação mais baixa. Jonin contratando Chunin? Esse tipo de coisa era altamente incomum. Uchiha Mikoto não conseguiu evitar se sentir confusa com isso. Ainda assim, ela aderiu à conduta básica esperada de um shinobi. Não era lugar dela questionar os motivos de Orochimaru. Em sua mente, ela simplesmente raciocinou que Orochimaru devia estar ocupado o suficiente com outros assuntos para não ter tempo de cuidar de tarefas mundanas como limpeza. A ideia de que Orochimaru, um dos lendários Sannin, pudesse ser apenas preguiçoso nunca lhe passou pela cabeça. Enquanto isso, Orochimaru passeava pelas ruas de Konoha. A energia agitada e animada da vila o revigorou. Havia algo revigorante em ver as pessoas seguindo suas vidas diárias após a dureza do campo de batalha. Saber que suas contribuições para o desenvolvimento científico tinham inclinado a balança a seu favor durante a guerra o encheu de uma sensação de realização. A influência de uma única pessoa poderia mudar o resultado de uma guerra? Às vezes poderia. Tome Namikaze Minato, que mudou a maré da batalha na Terceira Grande Guerra Ninja com uma única vitória decisiva. Ou Naruto e Sasuke, que se tornaram os salvadores durante a Quarta Grande Guerra Ninja. Mas aos olhos de Orochimaru, não importa o quão poderosa uma pessoa fosse, ela ainda era apenas uma pessoa. Confiar somente na força pessoal para mudar o mundo era um caminho exaustivo. Em vez de alterar guerras por seu próprio poder, Orochimaru preferiu cultivar talentos e orquestrar eventos nos bastidores, assim como fez em sua vida passada. Ele acreditava que encontrar e nutrir talentos era a chave. Uma vez que as pessoas certas estivessem no lugar, ele poderia confiar a elas missões e batalhas, reservando sua própria energia para assuntos mais cruciais. Sendo aquele que puxava as cordas, em vez de sempre estar na briga, essa era a vida que ele buscava. Por que passar a vida inteira lutando batalha sozinho, não importa o quão forte você fosse, quando você poderia guiar outros para fazer isso por você? Após terminar o almoço sozinho, Orochimaru decidiu visitar a casa de banho. Ele achou a experiência de mergulhar em uma fonte termal relaxante, uma indulgência rara. Era meio da tarde, e a casa de banho estava quase vazia. Orochimaru saboreou a paz e o silêncio, o vapor e o calor aliviando a tensão de seu corpo. Colocando uma toalha quente sobre o rosto, ele sentiu o calor penetrar em sua pele, trazendo uma rara sensação de tranquilidade. De volta à casa de Orochimaru, uma batida na porta tirou Mikoto da limpeza. Já vou. Lord Orochimaru, você? Ela parou no meio da frase quando abriu a porta e viu uma mulher alta usando um casaco roxo. Ah, você é? Tsunade-sama? Mikoto perguntou com os olhos arregalados em reconhecimento. E você é? Tsunade respondeu, estudando a jovem com leve curiosidade. O que você está fazendo na casa de Orochimaru? Meu nome é Uchiha Mikoto. Lord Orochimaru me contratou para limpar sua casa, mas ele não está em casa no momento. Mikoto explicou, sua voz carregando um tom educado, quase apologético. A reação inicial de Tsunade ao ouvir que a garota era uma Uchiha foi um lampejo de aborrecimento, mas passou rápido. As tensões profundamente enraizadas entre os clãs Senju e Uchiha já tinham desaparecido há muito tempo, especialmente após o declínio do Senju. Guardar rancores antigos seria mesquinho. Além disso, só restavam 2 Senju. Não fazia sentido para ela guardar ressentimento contra uma jovem garota como Mikoto. Ainda assim, Tsunade não conseguiu evitar sentir uma pontada de constrangimento. Então Orochimaru teve que contratar alguém porque ela mesma nunca foi boa em cuidar da casa. Bem, se ele não está aqui, acho que vou embora. Você sabe para onde ele foi? Tsunade perguntou, tentando manter a compostura. Receio que não, Tsunade-sama, respondeu Mikoto, balançando a cabeça. Tudo bem então. Tsunade acenou com a mão desdenhosamente. Continue. Com isso, Tsunade se virou e foi embora. Mas antes que ela tivesse ido longe, seu olhar captou uma figura com cabelos longos e brancos. Dan, ela murmurou, estreitando os olhos ao reconhecê-lo. Naquela noite, a sede da Holt estava envolta em sombras, com apenas o brilho fraco de uma vela solitária tremeluzindo em um dos cômodos. Orochimaru, você me decepcionou. A voz profunda ressoou no pequeno espaço, tingida de desaprovação. O que quer dizer, Lord Danzo? Orochimaru, que tinha vindo logo depois de um banho relaxante e jantar, levantou uma sobrancelha em surpresa com a saudação. Isso era sobre Tsunade e a liberação de Madeira? O olho esquerdo descoberto de Danzo o perfurou. Você é um jovem promissor, Orochimaru. Você deveria ter se tornado o maior dos shinobi. Mas olhe para você agora. A emoção é o fardo mais inútil para um ninja. Danzo continuou, sua voz cheia de desdém, como se estivesse dando uma palestra que já havia dado centenas de vezes antes. Orochimaru escutou, e a compreensão surgiu nele. Então era disso que se tratava. É só isso, Danzo-sama? Acho que você está superestimando a situação. Não, você não entendeu. A voz de Danzo endureceu. Emoções tornam um ninja vulnerável. Se um inimigo encontrar e explorar essa fraqueza, as consequências podem ser devastadoras. Então é por isso que você está sempre sozinho? Os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso sutil. Tudo bem, vamos pular a palestra. Não foi por isso que você me chamou aqui, foi? A expressão de Danzo escureceu brevemente antes de ele suspirar. Não, não é. Sharingan? Orochimaru adivinhou. Exatamente. Não havia dúvidas de que a guerra havia dado a Danzo muitas oportunidades de reunir Sharingan.
O aumento de Sharingan ativado dentro do clã Uchiha, facilitado pela própria pesquisa de Orochimaru, havia tornado a obtenção deles mais fácil. Quanto mais os Uchiha despertavam seus olhos, mais formas evoluídas como o Sharingan de 3 Tomoe apareciam. Com o aumento dos números, a segurança ao redor dos olhos afrouxou, dando a Danzo uma chance de coletá-los. Orochimaru olhou para os 12 Sharingan de 3 Tomoe exibidos diante dele. Até ele teve que admirar a ambição implacável de Danzo. 12 Sharingan? Incluindo os outros 2 que você já tem. Isso dá 14 no total. Isso deve ser o suficiente. Mas, você tem certeza de que quer prosseguir com o transplante? A voz de Orochimaru era casual, mas seus olhos brilhavam com intriga. Os riscos do transplante eram significativos. Uma vez que alguém recebesse essas células, seria difícil, quase impossível, reverter o processo. Era um compromisso para a vida toda com consequências. Danzo hesitou, uma rara demonstração de incerteza. Você acha que é necessário? Você ajudou Tsunade a despertar a liberação de madeira, o que poderia ter sido um movimento imprudente, mas você conseguiu torná-la uma aliada, sábia. Ainda assim, você pode garantir a lealdade de Tsunade para sempre? Essa é a questão. A voz de Danzo suavizou, cheia de dúvida. Não tenho muitas outras opções. O poder é realmente tão importante? Orochimaru perguntou, mantendo seu sorriso sutil e conhecedor. Claro. Somente quando você possui poder você pode realmente entender seu valor, Danzo respondeu, sua expressão resoluta. Capítulo 182, Irritação. Diante de Orochimaru, Danzo não se preocupou em esconder suas ambições. Ele acreditava, sem sombra de dúvida, que Orochimaru estava do seu lado. E por que não faria isso? Na superfície, isso era verdade. Orochimaru tinha sido associado a Danzo desde a infância, fornecendo-lhe suporte inestimável e tecnologia inovadora ao longo dos anos. Danzo estava confiante em sua capacidade de influenciar e manipular, certo de que Orochimaru não tinha razão para se voltar contra ele. Orochimaru não se importava com as suposições de Danzo. Deixe Danzo acreditar no que quisesse, não fazia diferença para ele. Os interesses de Orochimaru estavam em outro lugar, e qualquer lealdade que ele projetasse era simplesmente um meio para um fim. A operação de transplante estava marcada para 3 dias depois, mas hoje era muito cedo e ainda havia alguns preparativos a serem feitos. O desejo de Danzo de se tornar Hokage não era segredo. Até o terceiro Hokage estava ciente de suas aspirações. Mas, dado o estado atual das coisas, Hiruzen não o via como uma ameaça significativa. Ele permitiu que Danzo jogasse seus jogos, confiante de que nenhuma reviravolta real viria disso. Mas será que foi realmente esse o caso? No passado, as ambições de Danzo foram anuladas por uma única decisão do segundo Hokage. A maioria das famílias e clãs influentes se alinharam com Hiruzen, deixando Danzo com pouco ou nenhum apoio para seus sonhos de liderança. No entanto, os tempos mudaram. A força atual de Orochimaru era comparável à do terceiro Hokage. Juntamente com suas contribuições significativas para a vila e sua reputação como um dos Sannin, ele exercia considerável influência. Isso mudou o equilíbrio de poder e introduziu novas variáveis que não podiam ser ignoradas. No escritório do Hokage, Hiruzen estava sentado com as mãos pressionadas contra a mesa, imerso em pensamentos. O relatório do agente Anbu ainda ecoava em sua mente. Você tem certeza disso? Ele perguntou, estreitando os olhos. Sim, Hokage-sama. A informação é precisa, respondeu o agente Anbu com certeza. Muito bem, vocês estão dispensados, disse Hiruzen, soltando um longo e cansado suspiro enquanto o Anbu desaparecia. Ele sentiu um vazio desconhecido se instalar em seu peito. Como Hokage, ele estava ciente de quase tudo o que acontecia dentro das fronteiras de Konoha. Poucas coisas escapavam de sua atenção. Ele sabia há muito tempo sobre a conexão entre Orochimaru e Danzo. Ele suspeitava de seus negócios, mas sempre teve dúvidas sobre a extensão de sua colaboração. Agora, porém, a resposta estava se tornando desconfortavelmente clara. E ainda assim, isso o desconcertou. Orochimaru era seu aluno premiado, alguém que ele havia orientado e nutrido. Por que ele se alinharia com Danzo, de todas as pessoas? O sentimento era semelhante a ter algo precioso tirado dele, uma traição perturbadora e profundamente pessoal. Meu discípulo mais talentoso. Eu nunca falei com você. Então por que se aliar a Danzo? Hiruzen murmurou, seu rosto marcado pela exaustão e tristeza. Embora Hiruzen e Danzo já tenham sido camaradas, a posição de Hokage não era uma questão a ser tomada levianamente. Ele conhecia bem as ambições de Danzo e não tinha intenção de entregar a liderança da vila a ele. No entanto, os motivos de Orochimaru permaneceram um mistério que Hiruzen decidiu que precisava de observação mais detalhada. Orochimaru havia antecipado que Hiruzen eventualmente tomaria nota de suas atividades. Era inevitável em um lugar como Konoha, onde cada canto tinha olhos e ouvidos. Apesar de sua natureza cautelosa, ele sabia que era apenas uma questão de tempo antes que o olhar atento do terceiro Hokage o alcançasse. Mas ele não estava preocupado. Ele havia se preparado para isso muito antes de escolher seu caminho. Sacrifícios e riscos eram passos necessários para obter poder. No entanto, no caminho de volta da sede da Holt, o humor de Orochimaru azedou um pouco. Enquanto ele caminhava por uma rua movimentada, ele avistou 2 figuras familiares saindo de um izakaya próximo. Uma delas fez seus lábios se contorcerem de aborrecimento. Tsunade? Idan? Orochimaru murmurou, estreitando os olhos. Tsunade se virou e congelou quando viu um lampejo de preocupação cruzando seu rosto. Ela pareceu entrar em pânico levemente, dando um passo à frente para explicar.
Orochimaru, não me entenda mal, Dan e eu estávamos apenas discutindo algumas estratégias para as linhas de frente. Está tudo bem. Não precisa explicar, disse Orochimaru, levantando uma mão para pará-la. Seu tom era neutro, mas ele não esperou por uma resposta antes de se virar e ir embora. Vocês dois conversem. Estou indo para casa. Dan observou Orochimaru sair e suspirou, culpa tocando sua expressão. Eu acho que Lord Orochimaru pode ter entendido mal. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa, Tsunade se virou, deixando-o para trás enquanto chamava Orochimaru. Espere. Orochimaru, segure firme. Dan observou os dois desaparecerem na noite, com um olhar contemplativo, antes de se virar para sair na direção oposta. Orochimaru, espera. Tsunade o alcançou, parecendo um pouco perturbada e um tanto defensiva. Ei, não era o que parecia. Nós realmente estávamos falando sobre trabalho. Orochimaru manteve o ritmo, os olhos focados à frente. Ele não estava realmente chateado, mas uma parte dele, uma possessividade profunda, explodiu ao vê-los juntos. Ele sabia que a lealdade de Tsunade era inabalável, traição não estava em sua natureza. Mas isso não impediu a irritação. Era instintivo, territorial. Ver outro homem com ela, especialmente um como Dan, o irritava. E chamá-la para beber, sabendo que ela já estava com ele? Isso beirava a audácia. Ao ver o silêncio de Orochimaru, Tsunade sentiu uma pontada de culpa, mas também uma estranha sensação de alegria. Isso significava que ele se importava mais do que deixava transparecer? Sua indiferença sempre foi uma das coisas mais frustrantes sobre ele. Com um sorriso brincalhão, ela estendeu a mão e agarrou o braço dele. Vamos, Orochimaru. Não seja assim. Orochimaru pausou, sentindo o aperto dela. Ele se virou levemente, mas não disse nada. Olha, Tsunade disse, um pouco mais seriamente agora. Eu sei que não deveria tê-lo encontrado sozinha, mas não consegui te encontrar, e eu precisava de uma distração. Eu prometo que isso não vai acontecer de novo, certo? Ainda assim, ele não disse nada, apenas a observou com aquela sua expressão insondável. Ela bufou em falsa exasperação. Tudo bem, se isso não for o suficiente, então eu vou me certificar de nunca mais encontrá-lo sozinha, mesmo que seja relacionado ao trabalho. Feliz agora? O rosto de Orochimaru permaneceu impassível, mas a tensão no ar diminuiu um pouco. Sério, eu não quero nenhum mal-entendido entre nós, Tsunade insistiu. Então ela sorriu e acrescentou, e sabe de uma coisa? Eu vou ficar com você esta noite. Sem discussões. Capítulo 183. A Lua. Como diz o ditado, se houver um mal-entendido entre os amantes, às vezes tudo o que é preciso é um tempo juntos para consertar as coisas. Não que Orochimaru tivesse realmente entendido mal Tsunade, ele não era do tipo que se detinha nessas coisas. Mas a insistência de Tsunade em fazer as pazes e passar a noite com ele não era algo que ele recusaria. Tendo descansado bem na noite anterior e tirado um dia para relaxar, Orochimaru se sentiu revigorado, tanto mental quanto fisicamente. A ideia de passar uma noite com Tsunade foi bem-vinda, especialmente depois de longos meses de batalha e estratégias. No entanto, quando entraram na casa, notaram que a luz da sala ainda estava acesa. Senhor Orochimaru, Senhora Tsunade. Uma jovem de cabelos pretos, vestida com uma camiseta branca simples, levantou-se e os cumprimentou respeitosamente. Orochimaru não conseguiu evitar rir internamente da cena. É assim que a vida deveria ser, ele pensou. Compartilhar a companhia de uma parceira formidável como Tsunade, enquanto tinha uma jovem kunoichi diligente como Mikoto lidando com as tarefas mundanas. Era um contraste gritante com o derramamento de sangue e o caos do campo de batalha. Com um leve sorriso, ele enfiou a mão no bolso e entregou a Mikoto 10.000 ryu. Aqui está sua comissão. Obrigado, senhor Orochimaru. Mikoto curvou-se profundamente, aceitando o pagamento. Não se esqueça de trancar tudo ao sair, disse Orochimaru. Sim, senhor. Com isso, Mikoto partiu, e a casa ficou em silêncio enquanto Orochimaru e Tsunade mudavam para um modo mais pessoal. Naquela noite, Tsunade parecia diferente, mais ansiosa, mais afetuosa. Fosse culpa pelo mal-entendido anterior ou simplesmente sua natureza brincalhona transparecendo, Orochimaru notou seu calor e atenção. De volta ao complexo Uchiha Akihara, pai de Mikoto, estava esperando por seu retorno. Quando ela entrou pela porta, ele olhou para ela com uma expressão expectante. Mikoto, como foi a missão? Ele perguntou. Mikoto pescou momentaneamente surpreso. Foi apenas uma missão simples de classificação D, pai. Claro, foi concluída com sucesso. O senhor Orochimaru disse alguma coisa para você? Akihara pressionou, procurando por algo mais. Mikoto inclinou a cabeça, confusa. Dizer alguma coisa? Não realmente. Ele me deu algumas instruções quando cheguei e saiu logo depois. Por quê? As sobrancelhas de Akihara franziram em surpresa. Saiu de casa? Não era isso que ele esperava. A ideia de um jonin de alto escalão, um dos lendários Sannin, nada menos, casualmente permitindo que alguém entrasse em sua casa sem preocupação parecia incomum. As casas de shinobi de elite geralmente eram cheias de segredos que valiam a pena guardar. Mas refletindo, Akihara concluiu que Orochimaru emitir tal missão provavelmente significava que ele não estava preocupado com ninguém bisbilhotando seu espaço pessoal. Talvez essa indiferença fosse deliberada, ou talvez sugerisse algo mais profundo, um nível quase desdenhoso de confiança. Isso complica as coisas, Akihara murmurou, esfregando a têmpora. O que houve, pai? Perguntou Mikoto, notando sua expressão preocupada. Nada, ele respondeu, ignorando a preocupação dela. Vá descansar um pouco.
Mikoto assentiu, ainda um pouco confusa, mas obedeceu ao pedido do pai. Os Uchiha estavam em uma posição precária dentro de Konoha, presos entre manter o orgulho de seu clã e buscar alianças estratégicas para facilitar sua posição. Se alinhar-se com figuras influentes pudesse mudar suas circunstâncias, então que assim fosse. Orochimaru, como estudante do terceiro Hokage e alguém que não rejeitava os Uchiha de cara, era um aliado em potencial que valia a pena considerar. Talvez Mikoto seja a chave para preencher essa lacuna, Akihara murmurou para si mesmo. Eu deveria consultar o líder do clã sobre isso. Enquanto isso, no silêncio do quintal de Orochimaru, uma cadeira especialmente projetada estava sob o céu aberto da noite. Reclinado nela, Orochimaru olhou para a lua, imerso em pensamentos. Poder ocular, ele refletiu. Esta lua continha mais do que apenas significado poético. Era a prisão de Kaguya Otsutsuki e lar dos descendentes de Amura Otsutsuki. Havia rumores de que havia um poderoso Tenseigan escondido lá em cima também. O Tenseigan. A ideia de obtê-lo o intrigava. Mas por enquanto era apenas uma ambição distante. Chegar à Lua não era viável neste estágio, não sem desenvolver uma maneira de abrir um portal ou algum outro meio de transporte. Pensar sobre poder ocular o trouxe de volta a Uchiha Mikoto. Talvez fosse hora de arranjar uma maneira de coletar uma amostra de sangue para teste. Mas como abordar isso? Ele ponderou quando uma voz familiar quebrou sua concentração. Orochimaru, o que você está pensando? Ele se virou e viu Tsunade parada sob o beirado, vestida com uma camisola de rede e amarrando a faixa na cintura. Só estou deixando meus pensamentos vagarem, ele respondeu suavemente. Tsunade terminou de prender seu hobby e andou até ele, acomodando-se confortavelmente em seu colo e passando os braços em volta de seu pescoço. Ei, você não está mais chateado comigo, está? Eu já disse que manteria a distância de Dan. A expressão de Orochimaru suavizou-se um pouco enquanto ela falava. Apesar da persona confiante que ela projetava, sua disposição de se desculpar tão abertamente o lembrou de sua sinceridade. Tsunade não era de perder tempo com palavras vazias ou falsos pretextos. Ela quis dizer o que disse. Na mente de Tsunade não havia comparação. Orochimaru era inigualável. Kato Dan? Ele mal registrou como uma consideração. Orochimaru se viu apreciando quão diferente essa Tsunade era. Sem a tristeza de perder seu irmão, ela era vibrante, alegre e cheia de vida. Embora ela ainda lamentasse aqueles perdidos na guerra, ela não havia caído na espiral de amargura e desespero que ele conhecia de outra época. Com uma voz calma e um pouco rouca, Orochimaru respondeu, você está pensando demais. E além disso, você realmente acha que eu sou tão mesquinho? Tsunade levantou uma sobrancelha. Bem, não, você definitivamente não é do tipo mesquinho. Mas se você não estava bravo, então no que você estava pensando tanto? Ela fez uma pausa, um brilho provocador em seus olhos. Espera, você estava pensando naquela garotinha que veio limpar a casa? Orochimaru piscou momentaneamente pego de surpresa. O que você está insinuando? Os olhos de Tsunade brilharam com malícia. Vamos, Orochimaru. Ela é fofa, claro, mas ainda é uma criança. Orochimaru sentiu um raro momento de silêncio diante da acusação brincalhona dela. Finalmente, ele conseguiu dizer, eu realmente pareço esse tipo de homem para você? Tsunade se inclinou, seu sorriso se alargando. Não exatamente, mas às vezes suas preferências podem me surpreender. Por que mais você me faria usar isso? Ela disse, apontando para si mesma de uma forma que não deixasse espaço para má interpretação. Orochimaru olhou para ela, momentaneamente surpreso. Capítulo 184. Braço Sharingan. Kato Dan, o parceiro romântico original de Tsunade e um jonin de elite altamente qualificado de Konoha. Ele possuía um jutsu excepcional, a técnica de transformação do espírito. Essa técnica permitia ao usuário separar sua energia espiritual de seu corpo e manifestá-la como uma forma espiritual capaz de se envolver em combate. Seu poder transcendia os limites do ninjutsu convencional. Para Orochimaru, essa técnica se assemelhava ao combate espiritual fora do corpo encontrado na mitologia, onde a própria alma poderia ser usada como uma arma. Impressionante? Certamente. E imbatível? De jeito nenhum. Em seus olhos analíticos, era apenas outra técnica, uma que manipulava energia espiritual em uma forma tangível. Com força mental suficiente, contrariar tal movimento era inteiramente viável. Afinal, até mesmo almas poderiam ser subjugadas. Considere o caminho humano do Rinnegan, capaz de arrancar a própria alma. Diante de tal poder, um usuário da técnica de transformação espiritual estaria apenas apresentando sua essência como um alvo. Apesar de saber de tudo isso, Orochimaru nunca considerou Dan um verdadeiro rival. Por que deveria? Tsunade já o havia escolhido. Não havia razão para se preocupar com as ambições ou motivações de Dan. Mas depois de observar o comportamento de Dan no último encontro dos Jonins, Orochimaru combinou essas observações com suas memórias e chegou a uma conclusão peculiar. Dan aspirava a ser Hokage. O quê? Dan, almejando a posição de Hokage? Parecia um salto estranho na lógica, mas em Konoha, ter um sonho assim não era comum? Ele não expressou abertamente essa ambição no enredo original? Sim, ter sonhos de se tornar Hokage era normal. O título era o ápice da honra para qualquer ninja. Mas era realmente tão simples assim? Para uma criança dizer que queria ser Hokage, isso era esperado. Todo jovem estudante da academia sonhava alto em algum momento.
Mas uma vez que o ninja alcançava o posto de Jonin, eles entendiam as intrincadas maquinações políticas e lutas de poder em jogo nos escalões superiores de Konoha. Dizer que alguém poderia facilmente se tornar Hokage era ingênuo. Até mesmo um jovem prodígio como Kakashi sabia mais no final da adolescência. Então por que um Jonin experiente como Dan, bem na casa dos 20, acreditaria que poderia perseguir abertamente esse sonho sem entender as ramificações? Não fazia sentido. Se alguém como Navaki expressava tais ambições, era compreensível. Ele era um Senju, um descendente do primeiro Hokage. Se Naruto declarasse isso, ele era filho do quarto Hokage, ainda jovem demais para entender as complexidades da política. Mas Kato Dan? Ele não tinha histórico influente, nenhuma conexão poderosa, nenhum vínculo com Hokages anteriores. O que o fez pensar que ele tinha uma chance? A única conclusão lógica que Orochimaru conseguiu chegar foi que Dan estava usando Tsunade para reforçar sua posição. Ganhar o favor de Tsunade e, por extensão, a boa vontade de um dos clãs mais prestigiados de Konoha poderia potencialmente elevar sua influência política. Essa teoria pode parecer absurda para um estranho, mas para Orochimaru, as peças se encaixam. Caso contrário, as ações de Dan, tanto em suas memórias quanto na realidade atual, permaneceriam inexplicáveis. Por que mais Dan arriscaria se opor à maioria de Jonin naquela reunião só para apoiar a proposta de Tsunade? Que outra razão poderia haver para expressar tais aspirações ousadas? Tudo parecia voltado para ganhar o apoio de Tsunade. Nem mesmo Danzo, com toda sua astúcia, ousou declarar abertamente seu desejo pela posição de Hokage. Dan era inimigo de Orochimaru? De jeito nenhum. Orochimaru não via como uma ameaça que valesse a pena considerar. Apesar de seu comportamento calculista, Orochimaru se mostrou um tanto indulgente quando se tratava de Tsunade. A frase caindo no abraço gentil tinha alguma verdade. Para a maioria dos homens, não importa o quão poderosos eles fossem no campo de batalha, era fácil se tornarem complacentes quando imersos em um ambiente reconfortante. No entanto, os anos de Orochimaru como shinobi incutiram um nível de autodisciplina que o impediu de se tornar relaxado. Ele sabia que muito conforto poderia cegar até mesmo a lâmina mais afiada. 3 dias passaram rapidamente e chegou a hora da cirurgia de Danzo. A operação estava programada para acontecer em um dos laboratórios escondidos de Orochimaru nos arredores de Konoha. A área era fortemente protegida por agentes da Holt, garantindo que nenhuma interrupção ocorresse. Lá dentro, Orochimaru se preparou para transplantar o Sharingan em Danzo enquanto também incorporava células do primeiro Hokage. Ao contrário de transplantes oculares simples, adicionar células de Hashirama introduziu uma camada significativa de complexidade. Sem as habilidades estabilizadoras de alguém como Jugo ou os poderes regenerativos de Zetsu branco, o procedimento apresentou desafios consideráveis. Substitua meu olho direito também. Não é mais eficaz, disse Danzo, deitado sem camisa na fria mesa de operação com um comportamento enervantemente calmo. Orochimaru removeu a bandagem que cobria o olho direito de Danzo, notando o dano. Você usou este Sharingan até a exaustão. Ele está praticamente esgotado. Quando você está treinando subordinados para serem incondicionalmente leais, há sacrifícios a serem feitos, Danzo disse categoricamente. Até os próprios Uchiha sentem um dreno nos olhos toda vez que os usam. Verdade. O Sharingan é um recurso finito e se esgota ainda mais rápido quando usado por alguém que não tem sangue Uchiha, reconheceu Orochimaru. O Sharingan, seja em sua forma básica de um Tomoe ou como um Mangekyou totalmente evoluído, colocava uma imensa pressão no corpo a cada uso. Quanto mais poderoso o olho, mais significativo o pedágio. Para usuários não Uchiha, esse dreno era ainda mais pronunciado. A confiança de Danzo no olho era clara. Para garantir a lealdade inabalável de seus agentes, ele frequentemente empregava suas capacidades hipnóticas, incorporando comandos subconscientes em suas mentes. Esse uso pesado havia cobrado seu preço, tornando o olho quase inútil. Mas isso era de pouca preocupação para Orochimaru. Ele não era um dos subordinados de Danzo, então as ações de Danzo não o impactaram diretamente. Se Danzo quisesse novos olhos ou novas habilidades, Orochimaru estava lá para ajudar, mas sempre em seus próprios termos. A sala de cirurgia estava bem equipada. Bisturis, desinfetante, iluminação brilhante no teto e bandejas contendo o Sharingan preparado e frascos de células de Hashirama. Vamos começar, disse Orochimaru com a voz firme enquanto iniciava o procedimento. Anos de experiência tornaram a operação direta, mesmo que já tivesse passado um tempo desde a última vez que ele realizou cirurgias tão complexas. Ele trabalhou metodicamente, unindo as células de Hashirama no braço de Danzo e transplantando o Sharingan com precisão. Em poucas horas a cirurgia estava completa. O primeiro passo para a criação de um braço multi-Sharingan por Danzo, uma habilidade que ele usaria com poder formidável, foi concretizado uma década inteira antes do seu tempo. Capítulo 185. Danzo cumpre sua parte. Poder notável, Danzo murmurou, flexionando seu braço recém-enxertado. A onda de chakra percorrendo-o era inegável, mais forte e mais potente do que antes. Embora o braço em si parecesse grotesco, o aumento tangível na força física e mental foi o suficiente para tornar esse detalhe insignificante. Era muito mais eficaz do que a poção de aprimoramento que Orochimaru havia desenvolvido no passado. Se todo esse esforço não resultasse em nada, esse seria o verdadeiro fracasso, disse Orochimaru com indiferença, enquanto arrumava o equipamento usado no procedimento. Danzo passou anos nutrindo essa aliança com Orochimaru, despejando recursos e estratégias.
Sair dela de mãos vazias seria um desperdício, algo que sem dúvida o deixaria furioso. De fato, Danzo concordou, girando o braço e notando a ausência de qualquer desconforto. Ele pegou uma bandagem na bandeja próxima e começou a enrolar o apêndice, adicionando um dispositivo de vedação especial para mascarar sua assinatura de chakra. Sem ele, o braço seria facilmente detectado pelo Byakugan do clã Hyuga. Bem, se não há mais nada, vou me retirar, disse Orochimaru. Não tão rápido, Danzo respondeu, prendendo a última das bandagens. Tem mais uma coisa. Orochimaru fez uma pausa. O que pode ser isso? Siga-me e você descobrirá, disse Danzo, com um tom enigmático na voz. A curiosidade de Orochimaru aumentou, embora ele suspeitasse onde isso estava levando. Ainda assim, ele sabia que era melhor não mostrar muita antecipação. Às vezes, ser excessivamente perceptivo pode funcionar contra você. O relacionamento de Danzo com Orochimaru era único, mais uma parceria cooperativa do que uma dinâmica estrita de superior subordinado. Contanto que as ações de Orochimaru não fossem longe demais, Danzo frequentemente fazia vista grossa, mesmo quando se tratava de atos questionáveis como ajudar Tsunade a despertar sua liberação de madeira. Ele entendia que o relacionamento de Orochimaru e Tsunade era um segredo aberto e via pouca razão para interferir. No entanto, apesar das contribuições consideráveis de Orochimaru, recompensas tangíveis eram escassas. Danzo sabia que para manter Orochimaru ao seu lado, ele precisava cumprir sua parte do acordo. A operação levou a noite toda, e quando os dois deixaram o laboratório escondido, já era noite alta. Danzo liderou o caminho de volta para Konoha, com Orochimaru e alguns outros agentes da Holt seguindo de perto para limpar qualquer vestígio de suas atividades. Pouco tempo depois, eles chegaram à sede da Holt. No escritório particular de Danzo, um grande pergaminho estava esticado sobre a mesa. Os olhos de Orochimaru se estreitaram quando o reconhecimento se instalou. Isso é. Orochimaru começou, seu olhar fixo no pergaminho. Você conhece o livro dos selos, imagino, disse Danzo, indo direto ao ponto. Orochimaru assentiu. Claro, mas isso, é realmente isso? O pergaminho dos selos era um artefato lendário, que supostamente continha jutsus proibidos compilados pelo primeiro Hokage, Hashirama Senju. Seu conteúdo era considerado muito perigoso para shinobi comuns e era restrito para estudo. As técnicas proibidas que ele continha não eram para brincadeira, entre elas, o jutsu Multi-Shadow Clone, a técnica do deus voador do trovão e o jutsu de reanimação. Danzo confirmou. Toda técnica proibida dentro de Konoha está catalogada aqui. Até eu preciso pular uma miríade de obstáculos para acessá-la. Entendo, Orochimaru respondeu, as engrenagens em sua mente girando. Que até mesmo Danzo teve que navegar por tais obstáculos não era surpreendente. O pergaminho dos selos não era um pergaminho comum. Orochimaru há muito suspeitava que o roubo do pergaminho por Naruto na linha do tempo original havia sido permitido, facilitado até pelo terceiro Hokage. Caso contrário, era inconcebível que a criança pudesse ter colocado as mãos nele com apenas habilidades básicas. Então, por que me mostrar isso agora? Tem algo específico aqui que você acha que eu vou achar útil? Orochimaru perguntou, mantendo um tom uniforme, embora a antecipação zumbisse em suas veias. O olhar de Danzo era firme. O jutsu de reanimação, desenvolvido pelo segundo Hokage. Ele permite que você invoque as almas de shinobi falecidos de volta ao mundo dos vivos, ligando-os a recipientes físicos. Ele foi selado por causa das implicações morais, mas seu potencial é inegável. E isso ele disse, gesticulando para o pergaminho, é parte do que eu prometi a você. Os olhos de Orochimaru brilharam. O jutsu de reanimação, uma técnica com implicações tão profundas que beirava a blasfêmia. Se usada corretamente, poderia mudar ainda mais o jogo do que as células de Hashirama. O único problema, Danzo continuou, é que esse jutsu tem falhas significativas. Não é algo que uma pessoa comum pode dominar. Mas você, Orochimaru, acredito que você seja a exceção. Fascinante, Orochimaru disse, dando um passo à frente para levantar o pergaminho da mesa. O brilho em seus olhos era inconfundível. Era raro ele demonstrar tal excitação desenfreada. Danzo sorriu levemente, satisfeito com a reação de Orochimaru. Eu disse a você, contanto que você prove ser valioso, eu não vou me segurar da minha parte. Não tenha pressa. Mas lembre-se, você só tem 2 horas. Este pergaminho deve ser devolvido antes do amanhecer, ou haverá consequências. Entendido. Obrigado, Danzo-sama, disse Orochimaru com a voz firme. Danzo assentiu, virando-se para sair. Ele confiava que Orochimaru não precisaria de mais de 2 horas para absorver o conteúdo do pergaminho. Mas 2 horas? Orochimaru pensou, divertido. Com o Sharingan, ele poderia memorizar o pergaminho inteiro em muito menos tempo. Quando a porta se fechou atrás de Danzo, a antecipação de Orochimaru aumentou. Ele desenrolou o pergaminho, olhos examinando seu conhecimento proibido. Capítulo 186. Tags explosivas que se multiplicam mutuamente. Como exatamente Danzo conseguiu pôr as mãos nos Scroll Officials continuava um mistério. Ele o roubou ou o adquiriu por pura influência? Orochimaru não se importava, o que importava era que o pergaminho estava na frente dele agora. Após uma rápida olhada ao redor da sala para confirmar que não havia nenhum equipamento de vigilância, os olhos dourados de Orochimaru mudaram para um escarlate profundo quando seu Sharingan foi ativado, examinando o conteúdo do pergaminho que ele cobiçava há tanto tempo. Técnicas proibidas eram poderosas, mas inerentemente perigosas, frequentemente inacabadas, o que significava que não podiam ser copiadas e usadas diretamente.
mesmo com o Sharingan. No entanto, a memória fotográfica do olho era mais do que suficiente para registrar tudo. Entender o jutsu e dominá-lo poderia vir depois. A primeira técnica que ele encontrou foi o Multiple Shadow Clone Jutsu. Orochimaru reconheceu imediatamente como o primeiro jutsu significativo que Naruto havia aprendido na linha do tempo original. Uma técnica de clone notável muito superior ao clone jutsu básico, permitia que usuários com altas reservas de chakra criassem milhares de clones sem nenhum meio. Cada clone retinha as experiências do usuário, alimentando-as de volta uma vez dispersas. Se menos de 4 clones fossem invocados, era conhecido simplesmente como Shadow Clone Jutsu, mas qualquer coisa além disso era classificada como Multiple Shadow Clone Jutsu. No entanto, o feedback potencial dos clones dispersos poderia sobrecarregar um usuário despreparado para isso. Para Orochimaru, no entanto, essa técnica não era particularmente atraente. Ele preferia lutar em seus próprios termos e só usava clones quando era absolutamente necessário. Mesmo assim, os clones de madeira eram mais eficazes para a batalha. Com apenas um rápido olhar, seu Sharingan registrou a técnica e ele passou para a próxima. Jutsu de reanimação, lá estava. Essa técnica proibida utilizava sacrifícios vivos para invocar as almas dos mortos e prendê-las ao mundo, concedendo-lhes corpos físicos para lutar. Sua força não estava apenas na invocação, mas no fato de que os ressuscitados eram quase imortais, possuindo chakra e resiliência ilimitados. Matá-los por meios convencionais era impossível, apenas selá-los poderia acabar com sua presença. A técnica poderia potencialmente levantar um exército invencível, limitado apenas pela habilidade do invocador e pela qualidade dos sacrifícios. Os melhores sacrifícios eram, é claro, infundidos com as células do primeiro Hokage, a Shirama Senju, que personificava o ideal do corpo sábio. A técnica também era influenciada pelo poder e nível de habilidade do conjurador. Praticantes mais adeptos podiam trazer de volta o falecido com uma força mais próxima de seu estado original. Além disso, o invocador tinha controle sobre o quão forte a pessoa ressuscitada seria. Muito fraco e eles seriam inúteis. Muito forte e eles poderiam se tornar incontroláveis. Orochimaru sabia que precisaria refinar a técnica ainda mais, mas mesmo em seu estado atual, era inovador. Seu Sharingan absorveu os detalhes antes de passar para a próxima arte proibida. Técnica do Deus Voador do Trovão, o jutsu espaço-temporal incomparável que tornou o segundo e o quarto Hokage lendários por sua velocidade. Este era uma prioridade imediata para registrar. A próxima entrada era peculiar. Etiquetas explosivas de multiplicação mútua. Orochimaru examinou a descrição, intrigado, mas, no fim das contas, nada impressionado. A técnica funcionava de forma semelhante a um jutsu de clone de sombra, mas com etiquetas explosivas. Cada detonação criava mais etiquetas explosivas, levando a uma reação em cadeia massiva. Embora a explosão resultante fosse poderosa, era arriscada e difícil de controlar, o que explicava por que era proibida. A quinta e a sexta técnicas fizeram Orochimaru parar. Izanagi e Izanami. Izanagi era um jutsu de alteração da realidade que permitia ao usuário transformar qualquer situação fatal em uma ilusão, efetivamente concedendo a ele uma vida extra. No entanto, usá-lo cegaria permanentemente o olho que executasse a técnica. Izanami, por outro lado, era uma contraparte de Izanagi e tinha como objetivo forçar alguém a confrontar seu verdadeiro eu. Desenvolvido como uma forma de guiar os membros do clã Uchiha que se tornaram muito arrogantes, ele prendia o alvo em um loop infinito até que eles aceitassem seu destino. Sua capacidade de ser quebrado apenas pela realização o tornava menos confiável em combate, razão pela qual ele também foi rotulado como proibido. Orochimaru levantou uma sobrancelha. Por que as técnicas Uchiha estão no livro dos selos? Mas então, a resposta veio a ele. Danzo tinha usado Izanagi na linha do tempo original, e era improvável que ele tivesse aprendido com os próprios Uchiha. Essas técnicas provavelmente foram catalogadas quando o primeiro Hokage e Uchiha Madara trabalharam juntos, criando um registro que Danzo podia acessar. Devo me dar ao trabalho de aprender isso? Orochimaru se perguntou. Izanami tinha aplicação limitada. Era uma técnica para autorrealização, não batalha. Mas Izanagi, apesar do alto preço de perder um olho, era efetivamente uma segunda chance na vida. Poderia ser útil um dia, ele decidiu, guardando os detalhes na memória. Os efeitos colaterais poderiam ser mitigados mais tarde, se possível. Com isso resolvido, ele continuou a examinar o resto do pergaminho. É só isso? Orochimaru murmurou ao alcançar a parte em branco do pergaminho. Parecia escasso, mas isso não era inesperado. Muitas técnicas proibidas das quais ele se lembrava, como a liberação dos 8 portões e as artes de selamento do clã Uzumaki, ainda não haviam sido desenvolvidas ou eram mantidas em sigilo. O selo da morte do ceifador, por exemplo, era uma técnica Uzumaki que talvez nem fosse conhecida por Kushina neste estágio. Com uma revisão final, Orochimaru confirmou que as únicas técnicas verdadeiramente valiosas para ele eram o jutsu de reanimação e a técnica do Deus Voador do Trovão. Ainda assim, essas duas sozinhas foram o suficiente para elevar seu poder a um nível totalmente novo. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios enquanto ele fechava o pergaminho. Essas duas técnicas por si só são revolucionárias. Capítulo 187. Encontro. O que exatamente é um jutsu proibido? Técnicas proibidas não são necessariamente as mais poderosas, mas são aquelas com desvantagens significativas, técnicas que podem facilmente prejudicar o usuário, ou aquelas que vão contra os códigos morais e éticos a ponto de precisarem ser seladas.
Essas técnicas não são permitidas para aprendizado geral, e estudá-las é estritamente proibido, a menos que especificamente autorizado pela vila. Para a maioria dos shinobi, o acesso a essas técnicas permanece fora de alcance por toda a vida, mas Orochimaru foi uma exceção. Graças à influência e privilégios de Danzo dentro de Konoha, Orochimaru teve acesso a vários recursos que a maioria só poderia sonhar: permissões de pesquisa, equipamento especializado, células de Hashirama e até mesmo o próprio Scroll of Seals. Esses eram ativos que o Orochimaru original já havia usado, mas o Orochimaru atual ainda não havia tocado. Assim, embora essas coisas fossem dele e não dele, a vantagem era inegável. A parceria com Danzo foi frutífera para ambos. Danzo obteve os resultados que buscava, enquanto Orochimaru adquiriu as ferramentas e o conhecimento que desejava. Foi um acordo ganha-ganha que satisfez a ambos. Nos dias que se seguiram, Orochimaru voltou sua atenção para um empreendimento específico: pesquisar técnicas proibidas. Aperfeiçoar a técnica do Deus Voador do Trovão e o Jutsu de reanimação não seria uma tarefa fácil, pois ambos ainda estavam incompletos de muitas maneiras. Dado o ambiente atual, o Jutsu de reanimação, que exigia sacrifícios vivos, era muito mais arriscado de se experimentar. Portanto, era uma aposta mais segura focar em dominar e refinar o Deus Voador do Trovão primeiro. Esta não era uma técnica comum. Desenvolvido pelo segundo Hokage, o Deus Voador do Trovão era um ninjutsu espaço-temporal de classificação S que permitia movimento instantâneo ao marcar um alvo com a fórmula do Deus Voador do Trovão. O conjurador podia transportar a si mesmo ou objetos em contato indireto com seu chakra através de distâncias em um instante. Com habilidade e energia suficientes, o conjurador podia até mesmo redirecionar algo tão grande quanto a bomba de chakra da Nove Caudas. Apesar da notoriedade dessa técnica, Orochimaru há muito tempo estava intrigado. Porque depois de todo esse tempo, somente Minato Namikaze realmente a dominou, mesmo que outros como o terceiro Hokage e Danzo certamente a tenham estudado. O tempo avançou e, além de suas tarefas diárias necessárias, Orochimaru se enterrou nas complexidades do Deus Voador do Trovão. Então, numa manhã ensolarada, uma batida repentina na porta interrompeu seus estudos. Orochimaru, você está em casa? Curiosidade despertada, Orochimaru ajustou suas roupas casuais e abriu a porta para encontrar um jovem com cabelos claros parado ali. Seu cabelo não era o branco prateado de Sakuma Taki, nem o lilás prateado de Dan. Era um cinza claro. Iruko. A surpresa de Orochimaru era genuína. Desde que uniu forças com Danzo, Orochimaru não via Iruko há algum tempo. Surpresa, hein? Iruko riu. Acabei de voltar de uma missão e ouvi que você estava na vila, então vim direto. Já faz um tempo. Que tal ligarmos para Tsunade e nos reunirmos? Orochimaru respondeu com um sorriso raro. Embora Jiraiya esteja fora da vila no momento. Não, Jiraiya? Tudo bem. Vamos convidar Tsunade e seu irmão, então disse Iruko, seu entusiasmo inalterado. A situação de Iruko era diferente da deles. Enquanto Orochimaru, Jiraiya e Tsunade tinham ascendido à fama como Sannin, Iruko tinha permanecido uma mera Chunin, sua trajetória de vida muito menos notável. Orochimaru concordou, afinal, uma pausa não faria mal. Ele levou Iruko ao complexo do clã Senju. Eles ainda não tinham encontrado Tsunade, mas outra pessoa chamou sua atenção primeiro, uma jovem garota com cabelo vermelho marcante vestida com um top de rede, uma mini saia verde e meias altas. Kushina. Haha, que garotinha adorável. Iruko sorriu. Adorável era a palavra certa. Apesar de suas roupas maduras, o rosto jovem de Kushina criava um contraste interessante que a fazia parecer feroz e fofa. Senhor Orochimaru? Kushina gaguejou, sua voz cheia de nervosismo. Assim como Mikoto, Kushina tinha um respeito e admiração instintivos por Orochimaru. Não era por algo que ele tinha feito especificamente, mas mais pela aura que ele carregava. Era a presença de alguém que exalava poder e comando, um lembrete sutil da diferença em seus níveis. Kushina, você está nervosa? O que há para ficar nervosa? Orochimaru perguntou, genuinamente curioso. Eu não sei, ela gaguejou, claramente perturbada. Orochimaru sentiu um momento de confusão. O que há com essas crianças? Primeiro Mikoto, agora Kushina. Ei, Kushina! Uma voz familiar chamou quando Tsunade apareceu na porta. Seu olhar mudou de Kushina para Orochimaru e então para Iruko. Bem, isso é uma surpresa. Iruko faz séculos. No coração da vila, uma churrascaria local fervilhava de vida. Jiraiya estava ausente, assim como Might Dui, que estava em uma missão. Mas na longa mesa 3 adultos estavam sentados de um lado, Orochimaru, Tsunade e Iruko, enquanto 2 crianças, Navaki e Kushina, ocupavam o outro. As conversas foram divididas, os adultos relembraram, enquanto as crianças foram deixadas por conta própria. Navaki olhou para Kushina, que continuou lançando olhares furtivos para Orochimaru, e não pôde deixar de perguntar. Kushina, por que você continua olhando para minha professora? Capítulo 188, 9 Caudas. Ah não, nada. Kushina gaguejou, olhando nervosamente para Orochimaru antes de se virar para Navaki. Ei Navaki, Orochimaru é o namorado da sua irmã, certo? Sim, por quê? Navaki perguntou intrigado. Você não acha estranho aprender ninjutsu com ele? Kushina questionou hesitantemente. Estranho? Nem um pouco. Navaki respondeu, genuinamente curioso. O sensei é incrivelmente poderoso. Há toneladas de pessoas que gostariam de ser seus alunos. Estou emocionado por poder aprender com ele. Por que isso seria estranho? Ele não é rigoroso com você? Kushina pressionou.
Claro que sim. É natural que ele seja rigoroso. O campo de batalha é implacável. Se ele não fosse durão, não haveria garantia de que eu voltaria vivo, disse Navaki com sinceridade. É mesmo. Kushina ficou em silêncio, perdida em pensamentos enquanto continuava a comer seu churrasco. Para Kushina, os Sannin eram figuras lendárias, com Orochimaru se destacando como particularmente extraordinário. Ela tinha ouvido que muito do crédito por derrotar Anzo da Salamandra pertencia a ele. Liderar uma equipe de Chunin recém-alistados e salvar toda a linha de defesa Iva Ninja parecia quase um milagre. Some-se a isso a recente introdução das ferramentas científicas ninja, e isso solidificou sua reputação. Ele era realmente uma lenda viva e o ídolo de muitos shinobi de Konoha. Era natural que as pessoas tivessem curiosidade sobre ele, e Kushina não era exceção. Ela se perguntava como seria treinar com ele, ou ainda mais intrigante, como seria para Tsunade estar em um relacionamento com tal figura. Mas curiosidade à parte, Kushina não era ousada o suficiente para fazer essas perguntas diretamente, especialmente quando ela mal as conhecia. Enquanto isso, Navaki, vendo-a cair em um silêncio pensativo, simplesmente deu de ombros e se concentrou em aproveitar sua refeição. Na outra ponta da mesa, Iruko, que não via Orochimaru e Tsunade há muito tempo, os parabenizava pelo relacionamento. Eles responderam educadamente, mas a conversa pareceu um tanto superficial. Os anos criaram uma distância entre eles, e eles lutavam para encontrar um ponto em comum. Iruko percebeu isso, mas não deixou que isso o incomodasse. Ele estava acostumado a se sentir um passo atrás deles. Apesar da idade deles, eles eram conhecidos como Sannin, enquanto ele ainda era um Chunin. A diferença entre eles era inegável. Mas isso não importava hoje, era apenas uma reunião amigável, não uma competição. Depois de trocar histórias e compartilhar memórias, a reunião terminou, e todos começaram a seguir seus caminhos separados. Enquanto Orochimaru observava Iruko sair, ele não conseguiu evitar sorrir. Ele lembrou de pensar em transformar Iruko em uma assistente ou cobaia experimental. Mas com o progresso que ele tinha feito em sua própria pesquisa, não parecia necessário. Irmã mais velha, Sensei, estou indo para o campo de treinamento para praticar um pouco de ninjutsu. Navaki disse, aproveitando a oportunidade para escapar. Ele estava crescendo e desenvolvendo seu próprio caminho, então não sentia necessidade de ficar com sua irmã e cunhado. Tudo bem, vá em frente. Tsunade disse, sorrindo calorosamente enquanto observava a confiança do irmão crescer. Ela acenou para ele afetuosamente. Vejo você mais tarde. Navaki gritou enquanto corria para longe. Eu também deveria ir, obrigada a ambos por hoje. Kushina disse, curvando-se levemente. Não precisa ser tão formal, Tsunade respondeu com um sorriso. A propósito, Kushina, seu exame de formatura está chegando, não é? Sim, Tsunade-sama. Kushina respondeu, assentindo. Certifique-se de dar o seu melhor, Tsunade encorajou. Eu vou. Kushina prometeu, seus olhos brilhando de determinação. Depois que os dois shinobi mais jovens foram embora, Tsunade se virou para dizer algo a Orochimaru, apenas para encontrá-lo perdido em pensamentos. Ei, o que você está pensando? Tsunade perguntou, cutucando. Nada, Orochimaru disse, saindo do transe. Vamos para casa. Sem esperar por uma resposta, ele enfiou as mãos nos bolsos e começou a andar. Tsunade olhou para ele, um pouco confusa, mas não se deteve nisso. Ela rapidamente o alcançou e entrelaçou seu braço no dele. Orochimaru lançou um rápido olhar na direção em que Kushina havia ido, sua mente fervilhando de pensamentos. Uzumaki Kushina, o atual Jinchuriki do Nove Caudas. Tsunade provavelmente não sabia, mas Hiruzen e certos membros da Anbu certamente sabiam. Se alguém quisesse compreender o verdadeiro poder, as bestas com cauda não poderiam ser ignoradas. Mas como alguém poderia adquirir uma besta com cauda? Era um desafio significativo. A Anbu monitorava o Jinchuriki constantemente, e mesmo que ele pudesse chegar perto, ainda havia a questão de quebrar o selo. Sem quebrar o selo, extrair a besta com cauda era impossível. Matar o hospedeiro também estava fora de questão. Fazer isso só faria a besta desaparecer temporariamente. Embora as bestas com cauda eventualmente se reformassem, seu reaparecimento seria imprevisível. Matar Kushina não resolveria nada, só criaria mais complicações. Mas de que outra forma ele poderia acessar a Nove Caudas? A testa de Orochimaru franziu enquanto sua mente buscava soluções. A estátua demoníaca do caminho exterior da estátua Gedo podia extrair bestas com cauda, mas isso exigia o Rinnegan, que ele não possuía. Não era uma opção. Esperando o selo enfraquecer, isso era possível. Quando um Jinchuriki dava à luz, o selo enfraquecia temporariamente. Obito havia tirado vantagem disso uma vez. Mas Kushina tinha apenas 10 anos. Esperar até que ela tivesse filhos? Isso poderia levar décadas. E mesmo assim, ela ainda estaria sob a proteção de Konoha. A frustração se instalou enquanto Orochimaru pesava suas opções. Ele precisaria recorrer às suas velhas táticas e atraí-la para fora da vila? Kushina era uma forasteira, uma garota de outra vila, e sua natureza teimosa e impetuosa não lhe rendeu muitos amigos em Konoha. Tsunade era apenas uma mentora, e embora conhecesse Navaki, suas interações eram mínimas. Kushina estava sozinha. Orochimaru raciocinou que se ele se aproximasse dela cuidadosamente, plantando sementes de dúvida e intriga, seria possível manipulá-la. Mas fazer isso sob os olhos atentos da Anbu seria arriscado. Muita atenção e ele não apenas falharia em obter a Nove Caudas, mas também acabaria em sérios problemas. Esqueça. Por enquanto, a vigilância terá que servir até que a oportunidade certa se apresente, Orochimaru murmurou para si mesmo.
Sistema, resgate algum equipamento de vigilância secreto. Sim, anfitrião, respondeu o sistema. Capítulo 189. Ninjas renegados. Fazia tanto tempo assim desde que Orochimaru trocou algo do estoque do sistema pela última vez? A última vez foi anos atrás, quando ele deu ao clã Uchiha dispositivos de comunicação sem fio. Deixando de lado a nostalgia, ele se concentrou em encontrar uma ferramenta que pudesse ser de uso prático. O estoque do sistema estava cheio de dispositivos auxiliares que podiam ser trocados para uso, mas não reproduzidos em massa. Para qualquer tipo de produção em larga escala, era necessária uma pesquisa significativa em tecnologias básicas do dia a dia. Mas durante a guerra, Orochimaru teve pouco tempo para estudos tão extensos. Câmeras de vigilância eram uma tecnologia simples e de baixo nível que exigia pontos de tecnologia mínimos, até menos do que as matérias-primas para fluido de reparo genético. O custo era trivial, 3 pontos por câmera, e cada uma era mais avançada do que qualquer coisa que Konoha pudesse implementar para a vigilância. Quanto à instalação, para Orochimaru foi brincadeira de criança. Tudo o que ele precisava fazer era encontrar uma maneira de contornar a rede de vigilância existente em Konoha, esperar o momento em que Kushina não estivesse em casa e entrar sorrateiramente. A vigilância da Anbu sobre os Jinchuriki não era implacável. Eles tinham seus pontos cegos. Uma semana depois, dentro de um quarto de hóspede seguro na residência de Orochimaru, 6 telas brilhavam com diferentes feeds de câmera. Ele as assistiu com satisfação. 6 vistas no total, uma no quarto, uma na sala de estar, uma no corredor e 3 cobrindo as ruas da frente e de trás que levavam à propriedade. A cobertura foi abrangente. O objetivo de Orochimaru era claro: observar os hábitos de Kushina, esperando o momento certo para fazer seu movimento. A casa dela, embora modestamente grande, ficava em uma parte menos favorável de Konoha, muito parecida com a residência de Danzo perto da borda da vila. Orochimaru vigiava Kushina com o objetivo da 9 caudas em mente. A vigilância de Konoha, no entanto, era para proteger seus Jinchuriki. Mas agora eles não estavam apenas monitorando o ar, eles também estavam de olho em Orochimaru. Era uma realidade não dita. O Anbu encarregado de monitorar os movimentos de Danzo tinha sido instruído a ficar de olho nas atividades de Orochimaru, embora seus esforços fossem sutis. Com a alta vigilância de Orochimaru, segui-lo diretamente era impossível. Ele sabia que Hiruzen estava cauteloso, mas não importava. Estar envolvido com Danzo o havia puxado para a corrente política oculta de Konoha. Não havia como voltar atrás. Então eles fingiram não ver. Eles jogaram o jogo. A ilusão de camaradagem como mestre e aluno permaneceu intacta, mesmo que suas lealdades não. O conflito aberto entre eles traria caos, um risco que Konoha não podia correr, e assim, os dias se transformaram em semanas. Em maio do 34º ano desde a fundação de Konoha, Orochimaru estava se preparando para sua eventual implantação nas linhas de frente, onde ele aliviaria outras forças. Mas antes disso, ele tinha negócios inacabados fora da vila. 30 quilômetros de Konoha em uma clareira na floresta, uma escaramuça se desenrolou. 5 ninjas desonestos de uma nação menor estavam em um círculo frouxo, segurando suas armas firmemente. Eles olhavam para o Konoha Jounin de cabelos longos com pavor visível. Corpos de seus companheiros caídos jaziam ao redor deles. Apesar de estar em menor número, o homem no colete Jounin, Orochimaru, parecia imperturbável. Sua expressão era calma, um sorriso fino enfeitando seus lábios. Uma serpente negra se enrolou em seu braço, expondo suas presas como se zombasse dos homens em pânico. Um Jounin de Konoha com cobras. Você é Orochimaru do Sannin? Um deles murmurou com a voz trêmula. Có? O sorriso de Orochimaru se alargou, seus olhos dourados brilhando. Estou lisonjeado que até mesmo os ladrões errantes saibam meu nome. É ele? Não há engano. Estamos contra Orochimaru. De jeito nenhum. Por que ele está aqui? Não está acontecendo uma guerra? Tem que ser mentira. A mera menção do nome de Orochimaru os encheu de pavor. Sua reputação como um dos lendários Sannin havia se espalhado pelas terras, alcançando até mesmo grupos desonestos como os deles. Mas por que agora? Por que alguém do calibre dele estaria ali, enfrentando-os em vez de estar na linha de frente? A confusão os atormentava. Eles tinham fugido para a Terra do Fogo para explorar o caos da guerra, roubando e matando sem muito medo. Mas agora eles estavam diante de uma lenda. Mestre, você é realmente impressionante. Sibilou a cobra preta enrolada em seu braço. Eles ficam paralisados só de ouvir seu nome. De fato. Orochimaru riu, o som sombrio e sinistro. Yamata, mantenha-os vivos. Entendido, respondeu a cobra antes de desaparecer no ar. O desaparecimento repentino provocou uma onda de pânico entre os bandidos. Ele se foi? Onde ele? É verdade. As histórias são verdadeiras. Isso é ruim, precisamos correr. Maldição. Por que tivemos que encontrá-lo? Eles tentaram fugir, disparando em direções opostas. Mas já era tarde demais. Orochimaru se moveu rapidamente, aparecendo atrás de um homem, seu Sharingan carmesim atraindo o olhar do bandido. Sharingan. Antes que o ninja pudesse reagir, Orochimaru o atingiu na base do pescoço, deixando-o inconsciente. Ele não hesitou, virando-se para o próximo alvo. Mãos de cobra das sombras ocultas, ele gritou. Explosões e a súbita rajada de bombas de fumaça se seguiram enquanto os bandidos tentavam desesperadamente cobrir sua fuga. A fumaça encheu a clareira, obscurecendo sua visão. Mas quando eles pensaram que poderiam escapar, figuras apareceram na névoa, bloqueando seu caminho.
Clones de Orochimaru. Você não achou que eu viria despreparado, achou? A voz de Orochimaru ecoou pela fumaça. Seus clones o cercaram, seus olhos brilhando vermelhos. Capítulo 190. Momento perfeito. Tanigaki era um ninja errante. Ninjas desonestos eram aqueles sem lealdade a nenhuma vila ninja. Eles vagavam entre nações, pegando pedaços de ninjutsu de vários lugares. No mundo ninja, muitos desses indivíduos existiam. Depois de ganhar poder, eles resistiam a serem controlados e frequentemente acabavam assumindo papéis diversos dentro do mundo ninja. Alguns buscavam influência política, infiltrando-se em pequenas nações para reivindicar poder. Outros ansiavam por força, passando anos tramando para aprender as técnicas secretas de pequenas aldeias. Se tivessem sucesso, poderiam se tornar figuras proeminentes em pequenas nações. Se falhassem, poderiam acabar como pouco mais que bandidos. Tanigaki e seu grupo vieram para a Terra do Fogo não em busca de poder ou técnicas. Eles estavam aqui pelo lucro. Com a guerra criando caos, era a oportunidade perfeita para roubar e saquear com pouca resistência. Matar era um meio comum para um fim. Tudo tinha corrido bem, até hoje. Hoje, eles cruzaram o caminho do homem de cabelos longos que mudou tudo. Orochimaru, um dos lendários Sannin. Um nome sussurrado por todo o mundo ninja. Inicialmente, eles não reconheceram o homem diante deles como o famoso Orochimaru. Confiantes em seus números, eles pretendiam enfrentar o solitário Jounin de Konoha. Todos sabiam que os Jounin de Konoha eram formidáveis, mas certamente 8 ninjas desonestos juntos poderiam derrotá-lo. Afinal, um Jounin carregaria itens valiosos que poderiam prepará-los para o resto da vida. Mas agora Tanigaki se arrependia profundamente. A percepção da identidade de Orochimaru o encheu de terror. Este era o Sannin que se opôs a Anzo, a salamandra, e viveu para contar a história. Se ele soubesse a verdadeira identidade do homem desde o começo, ele teria fugido sem hesitação. Quando Orochimaru o deixou inconsciente, um único pensamento passou por sua mente. Orochimaru tinha o Sharingan. Como isso era possível? O Sharingan era exclusivo dos Uchiha, um clã marcado por seus cabelos pretos e olhos escuros. Os olhos de Orochimaru eram de um tom dourado, inconfundivelmente de cobra. Como ele poderia possuir tal traço de linhagem? Mas Tanigaki não teve tempo para refletir mais sobre esse mistério. Quando ele recuperou a consciência, ele se viu em uma cabana de madeira árida, pulsos e tornozelos firmemente presos por algemas de metal frio. Lutar contra elas provou ser inútil. As restrições eram muito fortes. Ele foi preso. O que é isso? Os olhos de Tanigaki se ajustaram lentamente, focando em seus companheiros que estavam ajoelhados no chão na frente dele. Eles estavam cercados por estranhas marcas gravadas no chão. Uma sensação inquietante se apoderou dele. Quando sua visão clareou, ele viu Orochimaru agachado ali perto, com uma kunai em uma mão e um pergaminho desenrolado na outra. Com um movimento brusco e deliberado, Orochimaru juntou as mãos. Invocação de Jutsu. Reanimação. O chão abaixo deles começou a borbulhar como líquido, espalhando-se sobre os corpos de seus companheiros. A terra subiu dos pés até a cabeça, envolvendo-os completamente. Ah! Um dos homens capturados gritou em agonia enquanto a concha de terra o envolvia. Então, tão rapidamente quanto, o material rachou e caiu, revelando uma figura que fez o sangue de Tanigaki gelar. Era um dos seus camaradas, Edo, que Orochimaru já havia matado antes. No entanto, aqui estava ele, aparentemente vivo, com seu peito subindo e descendo como se estivesse respirando. Como? Como isso é possível? Os olhos de Tanishuan se arregalaram em choque. Seu coração disparou enquanto ele olhava para o Edo ressuscitado. Orochimaru o havia matado. Como ele estava agora diante deles, vivo? Ele estava realmente ressuscitado? Antes que ele pudesse juntar as peças do que estava vendo, Orochimaru se levantou e se virou, aqueles olhos de cobra se estreitando com interesse. Já acordou? Hora perfeita. Momento perfeito? Tanigaki repetiu perplexo. O que ele queria dizer? Orochimaru moveu a kunai, agora com o selo afixado, para a parte de trás da cabeça de Edo, liberando as amarras que prendiam o ninja ressuscitado. Quando Orochimaru emitiu um comando, o rosto de Edo se contorceu com uma expressão anormal de raiva. Mate seus camaradas. Os olhos de Tanigaki se arregalaram em descrença. O quê? Sua voz falhou com terror quando ele se virou para olhar para Edo. O medo em seu intestino se intensificou quando Edo avançou em sua direção, os olhos cheios de raiva vazia e sem vida. Que tipo de jutsu é esse? Poucos dias depois, na mesma cabana isolada, Orochimaru examinou os corpos sem vida espalhados ao redor. Ele suspirou, sentindo uma pontada de frustração. Como esperado, há muitas falhas no jutsu de reanimação. Mesmo com ampla preparação, tantas falhas. Toda a missão de Orochimaru em capturar os ninjas desonestos tinha sido testar essa técnica. Mas os resultados estavam longe de serem satisfatórios. Ele se lembrou de como a alma de Edo tinha partido para a terra pura antes mesmo que ele pudesse agir. Um sujeito de teste desperdiçado. Registrando suas observações, Orochimaru refinou a técnica, ajustando-a para testes futuros. Mas depois de vários dias de experimentos, todos os 5 cativos morreram. Era hora de seguir em frente. O jutsu de reanimação caiu sob o guarda-chuva das técnicas de invocação, mas não exigiu contrato. Apenas o DNA do falecido era necessário, e através de encantamentos precisos, suas almas poderiam ser chamadas de volta ao mundo dos vivos. Após dominar a maioria dos aspectos da técnica do deus voador do trovão, Orochimaru se voltou para essa arte mais complexa.
era diferente de qualquer outro jutsu. Ele precisava de experiência prática para refiná-la, conduzindo um experimento após o outro para coletar dados e fazer melhorias. No entanto, caçar ninjas desonestos para usar como cobaias era demorado. Eles não eram fáceis de encontrar, e capturá-los exigia um esforço significativo. Mas por enquanto, esse era o método mais seguro. Construir uma força grande o suficiente para suportar um fluxo constante de cobaias era impossível em tempos de guerra. Balançando a cabeça resignadamente, Orochimaru ateou fogo na cabana de madeira, apagando as evidências de seu trabalho antes de retornar para Konoha. Orochimaru! Orochimaru! Ele mal tinha percorrido 2 quilômetros quando uma voz familiar o chamou urgentemente. Parando no meio do caminho, ele se virou em direção ao som. Ali em uma clareira na trilha da floresta, estava uma mulher vestida com um colete Jounin padrão, sua expressão carregada de preocupação. Tsunade? Orochimaru disse, levantando uma sobrancelha. O que te deixou tão nervoso? Quando ele apareceu na frente dela, a expressão tensa de Tsunade se transformou em exasperação. Você se foi por mais de meio mês sem dizer uma palavra. Você sabe o quão preocupado eu estava? Preocupado? Você já deveria saber da minha força. Estamos em tempos de guerra. Quem sabe o que pode acontecer se você andar por aí sozinho? Tudo bem, tudo bem. Podemos conversar mais quando voltarmos. Espera, você veio aqui sozinho? Orochimaru perguntou com um toque de diversão na voz. Claro que sim. Com tudo o que está acontecendo, eu não confiaria em qualquer um para vir te procurar. É mesmo? Os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso travesso. Perfeito. Perfeito para quê? Tsunade olhou para ele com desconfiança, percebendo o brilho em seus olhos. Acho que nunca tentamos isso em público, não é? Espere, o que você está? Em plena luz do dia, no meio do nada, e você está. Antes que ela pudesse terminar, Orochimaru pegou sua mão e a levou para a densa cobertura florestal, prendendo seu amplo peito contra uma árvore. Capítulo 191. Como ninjas. Por que os homens preferem garotas inocentes quando são jovens, mas gravitam em direção a mulheres maduras e experientes quando ficam mais velhos? É porque depois de estar com muitas garotas inexperientes, a inocência se torna menos importante. O que se torna mais significativo é o prazer da experiência em si. A maior diferença entre uma mulher casada e uma garota mais nova está em como elas respondem. Com uma mulher casada não há necessidade de instruções extras, alguns gestos são suficientes para comunicar o que é necessário e ela entende. Quando você fica de pé, ela sabe se ajoelhar. Quando você se ajoelha, ela sabe se inclinar para frente. Quando você se deita, ela sabe como se posicionar sobre você. Esse nível de compreensão e interação perfeita é algo que uma garota menos experiente pode não ser capaz de fornecer. Orochimaru e Tsunade estavam juntos há algum tempo, e estava claro que Tsunade havia se tornado mais ousada sob a influência de Orochimaru. Ela o amava profundamente, talvez mais do que jamais admitiria, e isso transparecia na maneira como ela cedia aos seus caprichos. Então, mesmo que estivessem na natureza, a ideia de ser pega não a deteve. Ambos eram ninjas altamente habilidosos, ser descoberto era improvável. E com a variedade de coisas novas que eles já tinham tentado, qual era mais um local em comum? A mente de Tsunade correu com esses pensamentos e logo, qualquer hesitação derreteu. Em pouco tempo eles encontraram um local isolado e começaram seu encontro privado. Enquanto Orochimaru e Tsunade estavam ocupados, Konoha estava recebendo alguns visitantes inesperados. Um grupo de shinobi musculosos e de pele escura, vestidos com uniformes brancos, cada um com um protetor de testa da Vila das Nuvens e armados com espadas únicas, caminharam confiantes pelos portões de Konoha. O líder deles era imponente, e ao lado dele havia um homem mais baixo que examinava os arredores com olhos atentos. Então, isso é Konoha? Nada mal, comentou o homem menor. É definitivamente mais agradável que em casa, acrescentou outro. Mas não importa o quão bonito seja, ainda não é nossa vila, alguém murmurou. Chega de conversa. Estamos aqui a negócios, gritou o líder. Entendido, responderam os outros, ficando em silêncio. Quando eles passaram pelo portão principal, os guardas de Konoha imediatamente notaram e se aproximaram. Vocês são convidados da Vila das Nuvens? Perguntou um guarda com a voz firme, mas cautelosa. Sim, leve-nos até seu Hokage, ordenou o líder. Por aqui, por favor, respondeu o guarda, conduzindo-os para dentro. A história entre Konoha e como foi carregada de tensão. Eles se enfrentaram pesadamente durante a Primeira Guerra Shinobi, mas essa batalha eventualmente levou a uma aliança desconfortável. Mais recentemente, como havia auxiliado Konoha contra Iwagakure, o que havia fortalecido sua aliança. Desta vez, eles estavam aqui para discutir o esforço de guerra em andamento e solidificar sua cooperação. Enquanto os ninjas da nuvem avançavam pelas movimentadas ruas de Konoha, os próprios shinobi de Konoha observavam com curiosidade, alguns com desconfiança. Esse é realmente o ninja da nuvem? Um deles murmurou baixinho. Não acredito que eles estão aqui, andando por Konoha como se não fosse nada, disse outro, com a voz tensa e uma raiva mal contida. Ei, o que você está pensando em fazer? Perguntou seu amigo cautelosamente. Eles mataram meu pai na guerra. O que você acha que eu quero fazer? O primeiro ninja cuspiu, cerrando os punhos. Não seja idiota. Somos aliados agora. Se fizer alguma coisa, você vai começar outra guerra. Droga, eu odeio isso, disse o primeiro ninja, mas o fogo em seus olhos diminuiu quando a realidade da situação se instalou. Conversas como essa estavam acontecendo por toda Konoha. As feridas da guerra ainda estavam frescas, e o ressentimento era profundo.
Muitas famílias perderam entes queridos para as forças da nuvem, assim como a nuvem perdeu pessoas para Konoha. Não era o tipo de ódio que poderia ser apagado da noite para o dia. No entanto, a maioria do shinobi de Konoha sabia que não devia agir com base nesses sentimentos. Atacar os ninjas da nuvem seria visto como um ato de agressão, o que poderia facilmente reacender a guerra. Eles não tinham escolha a não ser engolir sua raiva e assistir. Ninjas das nuvens? Orochimaru murmurou naquela noite enquanto ele e Tsunade retornavam à vila, ouvindo trechos de conversas da multidão que passava. Estava claro que como tinha vindo a Konoha para discutir estratégias de guerra. Os olhos de Orochimaru brilharam, um traço de intriga cruzou seu rosto enquanto ele juntava as implicações. O que houve? Tsunade perguntou, notando sua expressão. Nada, Orochimaru respondeu, seus lábios se curvando em um sorriso malicioso. Eu só me lembrei de algo divertido. Divertido? Tsunade repetiu, levantando uma sobrancelha. O vestido que encomendei há um tempo deve ficar pronto em breve, ele disse, mudando de assunto suavemente. Você? Tsunade corou meio exasperada, mas sem soltar o braço dele. Era verdade, Orochimaru tinha se tornado mais descarado com o tempo, e Tsunade se viu concordando com isso mais vezes do que não. Antes de se tornarem um casal, tais comentários ousados a teriam deixado com raiva, mas agora? Agora, ela simplesmente os aceitava, respondendo com uma mistura de constrangimento e afeição. Poucos dias depois, no final da tarde, em uma das residências de hóspedes de Konoha, vários ninjas da nuvem se reuniram com rostos sérios enquanto planejavam. Cada um estava equipado e pronto, com um mapa bruto espalhado sobre a mesa à sua frente. Ryozuki, você confirmou tudo? Perguntou o líder. Sim. Às 9 horas da noite, a barreira de Konoha cairá brevemente por cerca de 30 segundos. Essa é a nossa janela. Depois que pegarmos o alvo, faremos nosso caminho por cima do muro e escaparemos daqui, Ryozuki respondeu, apontando para um canto específico no mapa. O líder assentiu. Você tem certeza disso? Estou observando há dias. É consistente, deve ser quando o Barrier Corps muda de turno, Ryozuki confirmou. Bom, o chakra da garota é distinto, e com seu cabelo vermelho, ela é inconfundível. Hoje à noite nós fazemos nosso movimento. O resto da equipe reconheceu a ordem e se dispersou para fazer seus preparativos finais. O plano era meticuloso, claramente não era trabalho de amadores. Eles tinham vindo preparados. Mas o que eles não perceberam foi que naquele exato momento, um homem estava sentado confortavelmente em seu sofá, observando tudo se desenrolar em um conjunto de monitores. Ele segurava uma xícara de chá, observando cada movimento deles com grande interesse, como se estivesse assistindo a um jogo. Exatamente como eu esperava. É exatamente como eu lembrava, Orochimaru murmurou para si mesmo, com um sorriso malicioso no canto dos lábios. Capítulo 192. Você está espionando ela dormindo? A Vila Oculta nas Nuvens é bem conhecida por seu foco intenso em estudar técnicas secretas. No momento, eles estão particularmente investidos em pesquisar maneiras de controlar seus Jinchuriki. A última vez que o terceiro Hokage solicitou assistência de Kumo, um de seus ninjas do tipo sensorial visitou Konoha. Inicialmente, sua visita não tinha segundas intenções. No entanto, durante sua estadia, este ninja perceptivo fez uma descoberta inesperada. Uzumaki Kushina, uma jovem garota com a habilidade única de suprimir o chakra de bestas com cauda. Quando eles retornaram, essa revelação foi relatada ao terceiro Raikage. Após discutir o assunto, a liderança de Komo tomou a decisão de tirar vantagem de sua aliança com Konoha e visitar novamente. Dessa vez com a intenção de capturar Kushina para ajudar em sua pesquisa para controlar Jinchuriki. E as consequências de tal ação na aliança? Nesse ponto, eles não se importavam. A ambição de Komo de fortalecer seu poder superou quaisquer laços políticos. Se seus Jinchuriki pudessem controlar completamente as bestas com cauda, então as alianças eram inconsequentes. Assim, eles voltaram com um plano já em prática. Na linha do tempo original, esse evento levaria Kushina a ser sequestrada pelos ninjas de Kumo, apenas para Minato resgatá-la heroicamente. Esse ato de bravura desencadearia um vínculo mais profundo entre eles, eventualmente levando ao casamento e ao nascimento de Naruto Uzumaki, o herói destinado de Konoha. Mas Orochimaru não deixaria Minato ter essa oportunidade. Essa situação era valiosa demais para ele ignorar. Ele poderia usar isso a seu favor para se aproximar de Kushina. Se outra pessoa iria tentar o sequestro, por que não aproveitar essa situação? Com esse pensamento, ele fez seu movimento. Orochimaru encontrou a oportunidade perfeita para grampear e colocar câmeras escondidas no quarto de hóspedes dos ninjas de Kumo, tudo bem debaixo dos narizes deles. Para um seguro extra, ele até plantou alguns insetos invisíveis de monitoramento para uma visão completa dos planos deles. Os ninjas de Kumo, focados em técnicas convencionais de vigilância, não tinham a mínima ideia dos métodos avançados e sutis de monitoramento de Orochimaru. Cada detalhe do plano deles havia sido registrado por ele. Conforme a noite caía, a tensão aumentava. Os ninjas de Kumo estavam se preparando para sua missão, enquanto Orochimaru já estava um passo à frente. Depois de um banho quente, ele se enrolou em uma toalha, pegou um pouco de pão e leite e se acomodou em sua sala de controle para assistir ao desenrolar dos eventos. A configuração de vigilância agora exibia 8 feeds de câmeras diferentes. Orochimaru, completamente à vontade, sentou-se, tomando seu tempo.
Ele saboreou a antecipação, permitindo mentalmente que eles sentissem uma falsa sensação de segurança antes de intervir. Às 20h30, a equipe de Como se reuniu, equipada com armas e pronta para a ação. Orochimaru notou seus movimentos e, com um sorriso irônico, levantou-se para pegar mais comida. Mas antes que pudesse, ele ouviu o clique suave de passos na sala ao lado, o som de sandálias de salto alto no chão. Uma voz cheia de surpresa gritou: Orochimaru? O que você está fazendo? Virando-se, Orochimaru viu Tsunade parada na entrada da sala de controle, vestindo uma camiseta branca e uma jaqueta roxa. Seus olhos verde escuros estavam arregalados enquanto ela observava a variedade de telas de vigilância, um olhar de espanto em seu rosto. Tsunade? Por que você não bateu antes de entrar? A voz de Orochimaru era firme, mas havia uma leve ruga em sua testa. A sala de controle estava sempre trancada e até agora, Tsunade nunca tinha entrado. Bem, eu queria te surpreender, ela disse, sua voz vacilando ao ver a mudança sutil na expressão dele. Ela sentiu uma pontada de culpa. Orochimaru nunca tinha olhado para ela daquele jeito antes, e isso a perturbou. Ele estava realmente tão chateado? Ela deu um sorriso tímido. Quer dizer, eu costumava entrar o tempo todo. Orochimaru suspirou, a tensão em seus ombros diminuindo. Tudo bem, não importa. Entre e feche a porta atrás de você. Ok, ela disse, rapidamente entrando e fechando a porta. Seus olhos foram atraídos de volta para as telas. Orochimaru, o que é isso? Equipamento de vigilância. Algo assim, ele respondeu casualmente. Espera, você está espionando alguém? É. Os olhos de Tsunade se arregalaram enquanto ela focava em uma das telas. Kushina, o que? Você está falando sério, Orochimaru? Você está espionando ela dormindo? A voz de Tsunade se elevou com raiva, sua expressão uma mistura de choque e traição. Eu não acredito em você. E aqui estava eu, tão cooperativa com você, e é nisso que você está metido. Observando uma garota com metade da sua idade? Eu fui apenas uma ferramenta para você esse tempo todo? Suas emoções aumentaram. E Kushina? Ela é apenas uma criança. Como você pôde? Tsunade, a voz de Orochimaru era cortante, cortando seu discurso. Seus olhos estavam estreitos, sua expressão ilegível. Chega, eu pareço o tipo de homem que faria isso? Ela piscou, finalmente vendo a tela na qual ele estava focado. Não era nem o quarto de Kushina. Oh, talvez eu tenha exagerado, ela disse, corando de vergonha. Você não está bravo, está? Orochimaru exalou, a irritação desaparecendo de suas feições. Só assista, ele disse, gesticulando para as telas. Assistir? Assistir o quê? Os olhos de Tsunade seguiram seu gesto, finalmente notando as figuras em uma das telas. Suas sobrancelhas franziram em confusão. Espera, aqueles são ninjas de como? O que eles estão fazendo aqui, totalmente equipados assim? Um sorriso irônico surgiu nos lábios de Orochimaru. Você não deveria primeiro perguntar onde eu consegui esse equipamento? Capítulo 193. O rapto. De onde veio esse equipamento? Era uma pergunta válida, mas Tsunade não pareceu muito interessada na resposta. Por que eu deveria perguntar? Não é natural que você tenha essas coisas? Natural? E acho que você está certo. Ao ouvir a resposta de Tsunade, um pequeno sorriso apareceu no rosto de Orochimaru. As telas de vigilância que ele estava usando não eram computadores de última geração, mas sim pequenos monitores de televisão empilhados. Para Tsunade, não teria parecido muito diferente da própria configuração de monitoramento de Konoha. Tsunade, como outros que conheciam Orochimaru, já estava familiarizado com sua reputação de inovação. Ele estava por trás de vários avanços científicos de Konoha, incluindo o desenvolvimento de ferramentas ninja avançadas. Então, ver qualquer forma de dispositivo de alta tecnologia em sua posse não era surpreendente. Era parte do motivo pelo qual ela confiava nele. Orochimaru era um enigma brilhante, não convencional, mas inegavelmente leal à causa de Konoha, ou pelo menos às suas próprias ambições que se alinhavam com ela. Sorrindo suavemente, Orochimaru se recostou e gesticulou para que Tsunade se aproximasse. Sem hesitar, ela se moveu para sentar em seu colo. A familiaridade entre eles falava muito. Eles eram mais do que apenas companheiros de equipe ou amigos de infância. Eram amantes que compartilhavam um vínculo profundo, embora não convencional. Os olhos de Tsunade se voltaram para as telas novamente, sua curiosidade aguçada. Ela ainda se perguntava por que ele se daria ao trabalho de monitorar Kushina. Mas antes que ela pudesse perguntar, ela notou as figuras nos uniformes pretos e suas faixas de cabeça distintas se movendo furtivamente nas sombras. Orochimaru, o que eles estão planejando fazer? Ela perguntou com um tom sério. Você descobrirá em breve, disse Orochimaru, seus olhos dourados brilhando de antecipação. Do outro lado de Konoha, em uma casa modesta perto da orla da vila, Kushina foi acordada por ruídos fracos do lado de fora. Ela se enrolou em seu hobby e abriu a porta com cautela. Mas antes que pudesse gritar por ajuda, sua visão foi subitamente bloqueada por várias figuras desconhecidas. Antes que ela pudesse gritar, uma mão áspera tapou sua boca e tudo ficou escuro. Os ninjas de Como agiram rapidamente. Em menos de um minuto, eles subjugaram Kushina, amarraram suas mãos e a carregaram para a noite. Estamos livres, sussurrou um dos ninjas enquanto atravessavam as ruas da vila, entrando nas sombras, indo em direção ao muro do perímetro. Tudo estava indo conforme o planejado.
Como esperado, a barreira oscilou durante a breve troca no posto de segurança, permitindo-lhes uma janela de oportunidade. Em instantes, a equipe escalou o muro e desapareceu na floresta além de Konoha. Depois de alguns quilômetros, os ninjas de Como diminuíram o ritmo, confiantes de que haviam evitado a detecção. Tudo bem, estamos livres, disse o líder, recuperando o fôlego. Ele olhou para a jovem garota em suas mãos. Amarre-a corretamente. Kushina, que tinha começado a recuperar a consciência, sentiu seu coração cair quando a realidade a atingiu. Ela tinha sido sequestrada. As memórias de sua aldeia sendo atacada, de perder seus pais e seu lar, voltaram como uma onda fria. Ela perderia tudo novamente? Por favor, alguém me ajude, ela pensou desesperadamente enquanto lutava contra as cordas que prendiam seus pulsos. Mas quanto mais ela se contorcia, mais desesperadora sua situação parecia. Ela podia sentir as mãos ásperas de seus captores e o frio da noite pressionando ao seu redor. Apesar do medo avassalador, ela resolveu deixar um rastro. Quando os ninjas de Como não estavam olhando, Kushina discretamente puxou fios de seu cabelo vermelho vivo, deixando-os cair no chão como marcadores sutis, esperando que alguém, qualquer um, a seguisse. Mas a dúvida surgiu. Quem notaria sua ausência? Ela não tinha amigos de verdade em Konoha, e a vila já estava envolta em sono. Eu realmente vou ser levada embora? Esse é o fim? O desespero começou a consumi-la. Nesse momento, um grito rompeu o silêncio. Quem está aí? Os olhos de Kushina se abriram de repente quando ela sentiu um puxão repentino na corda em volta de seus pulsos, puxando-a para trás. O choque a jogou no chão. O impacto forte a fez estremecer, mas foi o suficiente para clarear sua visão. À frente, sob o luar fraco, uma figura solitária saiu das sombras das árvores. Suas mãos estavam casualmente enfiadas nos bolsos, seus olhos brilhando com uma intensidade assustadora. Orochimaru-sama. Kushina engasgou, atordoada. Os três ninjas de Como estavam visivelmente tensos, sacando suas armas ao reconhecerem o emblema no colete à prova de balas de Orochimaru. Ele não era um shinobi comum, ele era uma lenda. Fique para trás, gritou o líder, pressionando uma kunai no pescoço de Kushina. Mesmo que você seja uma elite de Konoha, não chegue mais perto, ou ela. Mas antes que os ninjas de Como pudessem terminar, Orochimaru desapareceu de vista, reaparecendo em um instante diretamente na frente deles. Seus olhos frios e dourados se fixaram nos do líder enquanto um sorriso sinistro cruzava seus lábios. É realmente esse o seu plano? Renda-se agora e poupe-se da humilhação. Capítulo 194. A sugestão de Danzo. Diante da aparição repentina de Orochimaru, os ninjas de Como ficaram momentaneamente paralisados pelo choque. Eles não conseguiam compreender como ele conseguiu se materializar na frente deles tão rapidamente. Um jutsu de teletransporte? Impossível. Nenhum jutsu de teletransporte poderia cobrir aquela distância ou acontecer tão rápido. Instintivamente, o líder apertou seu aperto na kunai, visando pressioná-la no pescoço de Kushina. Mas, para seu horror, ele percebeu que não conseguia se mover. Seus membros pareciam estar envoltos em ferro. Até mesmo um simples movimento de um dedo era impossível. Jutsu de paralisia, ele pensou, com os olhos arregalados de descrença. Como isso pode estar acontecendo? Mas não havia tempo para respostas. A mão de Orochimaru já estava no pulso do ninja de Kumo, arrancando-o de Kushina e em um movimento fluido, guiando a kunai contra a própria garganta do homem. Uma fina linha de sangue jorrou na noite enquanto a força do ninja de Como diminuía e a escuridão o reivindicava. Orochimaru, com seus instintos aguçados por anos no campo de batalha, tornou-se um mestre da eficiência rápida e letal. Os outros dois ninjas de Kumo, abalados pela paralisia atordoada, saltaram para trás para criar distância entre eles e essa ameaça inesperada. Mas a diferença de poder entre eles e Orochimaru era intransponível. Antes que Kushina percebesse completamente o que estava acontecendo, os outros dois ninjas de Como também caíram no chão, sem vida. Ela olhou para cima em choque enquanto a mão pálida de Orochimaru se estendia em sua direção. Ele a salvou rapidamente, sem hesitação. Tão forte. Ela sussurrou com a voz trêmula. Está tudo bem agora, Kushina. A voz de Orochimaru, áspera, mas reconfortante, pareceu afastar o medo que havia tomado conta de seu coração. Ela sentiu sua consciência vacilar, a adrenalina diminuindo e a fadiga tomando seu lugar. Antes que ela pudesse se conter, Kushina se inclinou contra ele, confortada pelo calor do seu peito e pela segurança do seu abraço. Era uma paz que ela não sentia há muito tempo. Tentando lutar contra a exaustão que a puxava para baixo, ela olhou para Orochimaru, confusão nublando seus olhos. Senhor Orochimaru. Por quê? Por que você veio me resgatar? Eu sou apenas uma estranha, ela murmurou, o peso daquelas palavras evidente. Os olhos de Orochimaru suavizaram-se ligeiramente. Forasteiro, Tsunade e eu sempre pensamos em você como parte da nossa família. Família? A palavra ecoou em sua mente, deixando-a atordoada. No escritório do Hokage, o amanhecer estava apenas raiando, lançando um brilho quente sobre os telhados da vila. Tsunade estava diante de Sarutobi e Hiruzen, seu rosto marcado pela urgência. Hiruzen-sensei, por que os ninjas de Como vieram a Konoha para capturar Kushina? Ela perguntou. As sobrancelhas do terceiro Hokage se franziram em confusão enquanto ele processava a pergunta dela. Ninjas de Como capturaram Kushina? Ele ecoou, rapidamente mascarando seu choque com um olhar de autoridade composta. Explique, Tsunade. O que aconteceu? Tsunade relatou os eventos em detalhes concisos, omitindo certas partes que poderiam complicar as coisas.
Orochimaru agiu por um palpite, ela explicou, notando algo estranho sobre os visitantes de Kumo. Embora ela não soubesse exatamente por que Orochimaru estava monitorando Kushina, ela confiava nele implicitamente e o protegia quando necessário. Enquanto Hiruzen ouvia, sua expressão escureceu. Onde está Orochimaru agora? Ele perguntou. Ele está perseguindo os ninjas de Kumo e garantindo a segurança de Kushina, Tsunade respondeu confiantemente. O terceiro Hokage assentiu tranquilizado. Se Orochimaru estivesse no caso, ele confiava que o assunto seria resolvido. Ele convocou a Anbu para investigar imediatamente e logo, outros conselheiros da vila começaram a chegar conforme a gravidade da situação se tornava clara. O sequestro do Jinchuriki do Nove Caudas não foi uma questão pequena. Foi uma violação de segurança gritante e poderia potencialmente desfazer a aliança entre Konoha e a Terra do Relâmpago. As implicações eram surpreendentes. Konoha havia subestimado até onde os ninjas de Komo iriam. Eles os consideravam aliados, visitantes que já tinham vindo a Konoha uma vez antes sem incidentes. Ninguém esperava um movimento tão ousado ou calculado. A sala de reunião ficou em silêncio enquanto Koharu falava, sua voz afiada com preocupação. Sequestrar o hospedeiro do Nove Caudas. O que a Vila das Nuvens espera ganhar com isso? Danzo, sempre pragmático, zombou. Um contrato de aliança? É só um pedaço de papel. Quando se trata do poder dos Jinchurikis de Nove Caudas, eles arriscariam qualquer coisa. A expressão de Hiruzen era sombria. Isso complica as coisas, especialmente agora que precisamos do apoio militar de Kumo contra Iva. Quebrar nossa aliança pode mudar toda a guerra a favor de Iva. Koharu suspirou. Se formos forçados a lutar contra Iva e Suna, mesmo com a força dos principais clãs e do Sannin, seremos esticados. E se Kumo voltar sua atenção para nós? Esse é o verdadeiro perigo. De fato, Hiruzen concordou, o peso da liderança pressionando fortemente sobre ele. Devemos prosseguir com cautela. A verdadeira questão, Danzo acrescentou em seu tom frio habitual, é que Konoha ficou muito fraca. Se fossemos fortes o suficiente, a guerra não teria se arrastado, e não seríamos forçados a essas posições comprometedoras. Hiruzen virou-se para Danzo, estreitando os olhos. O que você quer dizer? Deixe Tsunade aprender a liberação de madeira do primeiro Hokage. Se ela puder usá-la no campo de batalha. Capítulo 195. A oferta de Tsunade. Danzo era ambicioso, mas não era tolo. Diante do cerco simultâneo de 3 nações, até ele teve que agir com cautela. Então, dessa vez, ele não sugeriu rasgar o tratado e entrar em guerra com a Vila das Nuvens. Em vez disso, Tsunade deveria praticar a liberação de madeira? Danzo não precisava dizer isso diretamente, Hiruzen entendeu imediatamente. Você acha que eu não quero? Hiruzen disse solenemente. Mas você deveria saber muito bem. Embora Tsunade tenha despertado a liberação de madeira, ela não a utilizou em combate nos últimos 20 anos. Seria impossível para ela atingir um nível em que pudesse usar a liberação de madeira efetivamente em batalhas de grande escala em tão pouco tempo. Além disso, suas habilidades médicas são inestimáveis no campo de batalha. Por que ela desistiria do ninjutsu médico para treinar em liberação de madeira? O valor estratégico não é tão alto quanto você pode pensar. Bem, isso é verdade. Omura sentiu prestes a acrescentar algo, quando alguém bateu na porta do escritório. Senhor Hokage, entre. Um agente da Anbu empurrou a porta e entrou. Hokage-sama, Lord Orochimaru retornou. Orochimaru? A sala ficou em silêncio enquanto todos imediatamente pararam a discussão e chamaram Orochimaru para se juntar a eles na sala de conferências. Orochimaru, qual é a situação? Hiruzen perguntou assim que entrou. Kushina está segura, mas eu derrotei os 3 shinobi de Komo. A expressão de Orochimaru era calma, mas o terceiro Hokage ficou sem palavras. Naquele momento, matá-los não era o resultado ideal. Deixar um deles vivo lhes daria vantagem nas negociações com a Vila das Nuvens. Com a tentativa de sequestro dos Jinchiki, Konoha poderia exigir compensação. Mas agora que os perpetradores estavam mortos, o assunto seria considerado resolvido. Konoha perdeu a chance de usar o incidente como moeda de troca. Mas com os ninjas de Komo desaparecidos, não havia sentido em discutir mais sobre isso. Depois que Orochimaru entregou seu relatório, ele deixou o escritório do Hokage com uma atitude casual. Embora ele se encontrasse preso nas correntes políticas de Konoha devido à busca pelo poder, ele não estava genuinamente interessado em tais assuntos. Aconselhar ou criar estratégias era uma coisa, mas administrar a vila inteira, isso nunca esteve em sua agenda. O que o deixou mais curioso agora era: será que Tsunade realmente tentaria bajulá-lo? Orochimaru-sama, sobre ontem à noite. Uma voz gentil interrompeu seus pensamentos. Orochimaru olhou para cima e viu um jovem com cabelos loiros espetados e um sorriso brilhante parado na sua frente, vestindo um agasalho esportivo. Esse garoto era Namikaze Minato, um supergênio destinado a se tornar aluno de Jiraiya e eventualmente o quarto Hokage. Uma estrela em ascensão conhecida por dominar a técnica do deus do trovão voador. Por enquanto, porém, Minato, assim como Kushina, ainda era apenas um genin recém-formado. E os dois ainda não tinham realmente interagido. Orochimaru não ficou surpreso ao vê-lo. Na noite anterior, Orochimaru, por cautela, enviou um clone para interceptar Minato quando o viu seguindo o incidente. Então fazia sentido que Minato aparecesse agora para perguntar sobre a noite passada. Oh, é você, Minato. Orochimaru ofereceu um pequeno sorriso. Ela está bem. Não precisa se preocupar. Sério? Isso é bom. Minato respondeu com um sorriso estranho.
Embora ele tivesse uma afeição crescente por Kushina, ele ainda não havia confessado seus sentimentos. Então, agora que ele sabia que ela estava segura, ele não tinha muita certeza do que mais dizer. Orochimaru não se demorou, trocando apenas algumas palavras educadas antes de seguir em direção à sua casa. Antes de sua experiência de viagem no tempo, ele gostava desse jovem alegre e espirituoso, mas agora, qualquer que fosse o futuro que aguardava Minato, não tinha mais nenhuma conexão com ele. A comida do Orochimaru é incrível. Sério? Eu nunca imaginei que Orochimaru-sama sabia cozinhar. Acredite em mim, é 100 vezes melhor do que qualquer coisa que minha irmã faz. Você vai desejar quando experimentar. Isso é algo que você deveria dizer sobre sua irmã? Ah, eu não quis dizer isso. Haha. Tudo bem, mas você sabe que seu professor é capaz de qualquer coisa. Ele é seu cunhado, afinal de contas. Antes mesmo de Orochimaru entrar, ele ouviu a conversa vindo do jardim da frente de sua casa. Ele empurrou a porta e entrou para ver todos reunidos ali. Tsunade, Navaki e Kushina. Estavam todos vestidos casualmente sentados no jardim da frente, conversando. Senhor Orochimaru. Kushina rapidamente se levantou e o cumprimentou educadamente. Desde que ele a resgatou, o medo que ela sentia dele diminuiu consideravelmente. E por algum motivo, havia um novo brilho em seu sorriso. Você não dormiu ontem à noite. Não está cansado? Ele não, eu descansei um pouco agora. É assim mesmo. Vendo a expressão tímida e confusa de Kushina, Orochimaru ficou curioso e estava prestes a perguntar mais quando Tsunade puxou seu braço e o puxou para dentro. O que é? Bem, antes de ir para o campo de batalha, quero que Kushina fique conosco. Orochimaru piscou. Você precisa da minha aprovação para isso? Fiquei preocupado que você diria não. É mesmo? Orochimaru sorriu levemente. Parece que você está finalmente abraçando seu papel de esposa. Ah, diga o que quiser. Eu só quero descansar um pouco e aproveitar sua comida nos próximos dias. Cozinhar? Não vai acontecer. Estou muito ocupado. Ocupado? Sei que você está trabalhando em uma pesquisa, mas não pode tirar uma folga por alguns dias? Não. E se eu te fizer uma massagem hoje à noite? Não é isso, estou realmente ocupado. No máximo, usarei técnicas médicas para melhorá-lo. Você acha que eu cederia por isso? Tudo bem, tudo bem. E se eu deixar você fazer isso no meu rosto? Capítulo 196. Preparativos. No seu rosto, Orochimaru ficou surpreso com as palavras de Tsunade. Essa Tsunade sempre foi tão ousada ou ela mudou com o tempo? Refletindo sobre isso por um momento, Orochimaru se inclinou para o último. Quando eles se tornaram um casal, Tsunade tinha sido afetuosa, mas também um tanto conservadora. Ela nunca teria dito algo assim naquela época. Ela provavelmente só fez esse tipo de oferta porque estava pedindo algo em troca, mas até agora, ela nunca tinha levado isso tão longe. Tsunade realmente tinha potencial para agir como uma esposa devotada? Orochimaru ficou genuinamente comovido com sua proposta? A mente de Orochimaru clareou quando ele reconheceu sua situação atual, mas isso não importava muito para ele agora. Ele já tinha passado do ponto de se importar com esse tipo de coisa. Afinal, o Orochimaru original da série era ainda mais excêntrico do que ele. Eles apenas tinham áreas de foco diferentes. Dessa vez, Orochimaru não recusou a oferta de Tsunade. Ele não tinha certeza do porquê Tsunade faria uma promessa tão ousada só por algumas refeições caseiras, mas ele não iria questionar. E na conversa que se seguiu, tudo ficou claro. Tsunade queria que Kushina ficasse na casa deles porque depois que ficaram juntos, seus instintos maternais começaram a aflorar. Ela sentiu uma estranha compaixão por Kushina. Que reviravolta inesperada. Tsunade, apesar de seu amor pela paz, era uma ninja de elite com um forte senso de dever. Ela não era de sentir pena de alguém simplesmente porque eles tinham uma história de vida difícil. Mesmo que essa pessoa fosse um parente distante como Kushina do clã Uzumaki, simpatia não era algo facilmente dado no mundo ninja. Claro, Orochimaru não tinha objeções ao pedido de Tsunade. Ele também estava curioso para ver como os superiores de Konoha reagiriam a isso. O resultado não foi surpreendente. Graças à influência de Tsunade, a liderança de Konoha, que normalmente se oporia a tal movimento, não interferiu. Normalmente, como a Jinchiki da Nove Caudas, os movimentos de Kushina seriam rigorosamente monitorados. E viver com outros ninjas fora das áreas designadas de vigilância seria proibido. Embora viver com outros ninjas não fosse o problema, os líderes nunca arriscariam expor o status de Kushina como Jinchiki. Mas com Tsunade envolvida, eles não tinham nada a dizer. Tsunade não era apenas a princesa do clã Senju. Ela também era capaz de usar a liberação de madeira. Sua posição significava que lidar com Jinchiki eventualmente se tornaria parte de seus deveres. Então, depois de alguma discussão, eles não se opuseram ao acordo. Por causa disso, duas novas moradoras se mudaram para a casa de Orochimaru, Tsunade e Kushina. Observando Orochimaru trabalhando na cozinha, Kushina, que já nutria certa admiração por ele, sentiu sua surpresa aumentar. Este é realmente um dos Sannin lendários, temidos no campo de batalha? É inacreditável. Enquanto esse pensamento cruzava sua mente, ela olhou para Tsunade ao seu lado. Tsunade, completamente apaixonada, estava observando Orochimaru cozinhar com uma expressão de pura felicidade. Ela nem notou o olhar de Kushina. Então é assim que a felicidade se parece, pensou Kushina. Em junho do 34º ano de Konoha, os preparativos para as rotações de defesa da fronteira começaram, e muitas equipes estavam indo para as linhas de frente. Navaki e Iga Izashi,
tendo se tornado mais fortes e adquirido experiência de batalha ao lado de Orochimaru, agora estavam prontos para participar de missões por conta própria. Eles tinham experiência de campo de batalha suficiente para operar de forma independente, enquanto Orochimaru estaria liderando uma nova equipe de recrutas. Tsunade naturalmente se preocupava com Navaki se juntando a outro time, mas a guerra não deixava espaço para hesitação. Além disso, Orochimaru assegurou a ela que com seu treinamento avançado, a força atual de Navaki era comparável à de um Chunin comum. Mesmo no campo de batalha ele não cairia facilmente. Com isso, Tsunade se sentiu um pouco mais tranquila. Orochimaru-sama, estou sob seus cuidados. Orochimaru-sama, por favor, cuide de Mikoto. Na rua, em frente ao escritório do Hokage, Orochimaru ficou um pouco surpreso ao ver o primeiro novo recruta se reportando a ele. Uchiha Mikoto? Bem, essa é uma reviravolta interessante. A composição da equipe do campo de batalha era crucial para manter o equilíbrio, então era raro ver membros do mesmo clã designados para a mesma equipe. Portanto, não era incomum que um Uchiha fizesse parte de sua unidade. Sim, Orochimaru assentiu, então se virou para o Uchiha Kihara ao lado dele. Não se preocupe. Embora esta missão envolva um esquadrão de 6 pessoas, há 2 Chunin entre nós, então o risco deve ser administrável. Estou confiante de que você liderará a equipe, senhor, respondeu Uchiha Kihara respeitosamente. Não era bajulação, mas um sentimento honesto. Desta vez, Konoha decidiu designar 2 Chunin para alguns esquadrões porque a última guerra trouxe baixas significativas. Um Chunin liderando 5 novatos muitas vezes não era suficiente para proteção. No conflito anterior, muitos esquadrões sofreram perdas, e algumas equipes foram até eliminadas devido à inexperiência de seus membros. Konoha ajustou suas táticas em resposta, mas o time de Orochimaru permaneceu inalterado. Ele não precisava da mudança. Ele não apenas obteve resultados extraordinários com 5 recrutas, como também não houve baixas sob sua liderança. Isso demonstrou a habilidade excepcional de Orochimaru em comandar sua unidade. Depois de trocar mais algumas palavras com Uchiha Kihara, que então saiu com seu time, Orochimaru olhou para a garota de cabelos pretos parada na sua frente pensativa. Mikoto, em seu traje ninja, realmente era uma figura impressionante. Ela era esbelta, mas... Espere. O que ele estava pensando? Essa jovem, mal saída da adolescência, tinha uma forma graciosa, mas protuberante não era exatamente o termo certo. A testa de Orochimaru franziu levemente. Desde que ele e Tsunade se tornaram próximos, não apenas o interesse de Tsunade em certos assuntos aumentou, mas ele também parecia ter se tornado mais sintonizado com essas coisas. Senhor, quando partiremos? A voz de Mikoto interrompeu seus pensamentos. Nos encontraremos nos portões da vila às 9 da manhã amanhã. Então agora, você virá comigo um pouco, disse Orochimaru decisivamente. Embora confuso, Uchiha Mikoto seguiu obedientemente. Eles tinham dado apenas alguns passos quando o outro Uchiha passou por eles, caminhando na direção oposta. Seus caminhos mal se cruzaram, e não houve interação. Mas o breve encontro deixou Orochimaru ainda mais confuso. Olhando para o sereno Mikoto, ele perguntou, Mikoto, você não vai cumprimentar o membro do seu clã? Membro do clã? Uchiha Mikoto ficou momentaneamente confusa, então se virou para olhar para trás e percebeu. Ele? Eu o vi pelo clã, mas não somos tão próximos. Fugaku e Mikoto não deveriam ser amigos de infância? O que diabos estava acontecendo? Capítulo 197, Vislumbre. Uchiha Fugaku e Uchiha Mikoto. Na mente de Orochimaru, se aqueles dois eventualmente se tornariam marido e mulher, então eles deveriam ter tido alguma conexão quando eram jovens. Assim como os 12 heróis originais de Konoha. Sasuke, Sakura, Naruto e Hinata, eles se conheciam desde a infância. Mas pensando melhor, fazia sentido que Fugaku e Mikoto não se conhecessem. Eles tinham 4 ou 5 anos de diferença de idade. Seus níveis de escolaridade eram diferentes, e suas habilidades de combate também não estavam no mesmo nível. E como ambos eram do clã Uchiha, eles geralmente não acabariam no mesmo time. Somando-se a isso, era o meio da Segunda Grande Guerra Ninja, e todos estavam preocupados com a batalha. Então, era normal que eles não tivessem tempo para se conhecerem. Não se preocupe, vamos embora. Orochimaru balançou a cabeça, descartando o pensamento. Não era problema dele de qualquer forma. Ele guiou Mikoto por várias curvas antes de finalmente chegarem ao laboratório de ferramentas científicas ninja de Konoha. Senhor Orochimaru, este lugar é... Mikoto olhou ao redor para o equipamento desconhecido, sentindo-se um pouco nervoso. Não fique ansioso, só preciso da sua ajuda com uma pesquisa. Orochimaru sorriu levemente. Na verdade, ele estava atrás de uma amostra de sangue. Inicialmente, ele pensou em inventar uma desculpa, mas então reconsiderou. Por que se incomodar? Era só sangue. Não daria nenhum alarme. Contanto que fosse o momento certo, ela não tinha motivos para não cooperar. Apoiar a pesquisa? Mikoto pareceu surpresa no início, mas depois que Orochimaru explicou que só precisava tirar um pouco de sangue, ela não teve objeções. Pouco tempo depois. Obrigado pela sua cooperação, disse Orochimaru calmamente enquanto observava a amostra de sangue no coletor. Desde que eu possa ajudá-lo, senhor, não será problema algum. Mikoto abaixou a cabeça, com as bochechas levemente coradas. É mesmo? Orochimaru levantou uma sobrancelha, então sorriu enquanto colocava a amostra de lado e dava um tapinha na cabeça de Mikoto. Você está dispensado. Esteja nos portões da vila às 9 da manhã amanhã. Sim, senhor. O rosto de Mikoto ficou vermelho quando Orochimaru afagou sua cabeça, mas ela não disse mais nada.
Ela cobriu o braço e se virou para sair. Sentada em sua cadeira, Orochimaru observou sua figura esbelta enquanto ela se afastava, perdida em pensamentos. Mais tarde naquela noite, Tsunade estava conversando com Kushina na sala de estar. Navaki já tinha ido para a linha de frente, enquanto Orochimaru tinha ficado no quintal desde seu retorno do laboratório. Ele ficou parado, olhando para uma árvore e em profunda contemplação. Não, para ser mais preciso, ele estava olhando para um alvo fixado na árvore. A árvore era um produto da liberação de madeira de Tsunade, com a intenção de tornar o quintal menos árido. O alvo foi colocado ali por Orochimaru para fins de treinamento. Parece que eu estava pensando demais. A fortaleza mental de Mikoto pode ser mais forte do que a de outros em seu clã, mas ela não tem o potencial de despertar o Mangekyou Sharingan. Ele murmurou para si mesmo. Então, levantando a mão, ele sentiu uma flutuação no ar quando uma kunai especialmente feita se materializou em sua mão. Chega! Hora de testar isso. Com um rápido movimento de pulso, ele arremessou a kunai no alvo. Baque! A kunai encaixou-se perfeitamente no centro do alvo, seu metal escuro brilhando. Uau! No instante seguinte, a figura de Orochimaru desapareceu e reapareceu no alvo. Sentindo a sensação de seu corpo se movendo pelo espaço, as sobrancelhas de Orochimaru se franziram. A velocidade do meu salto espacial ainda é mais lenta do que eu me lembro de Minato. Por que isso? Em suas memórias, a técnica do deus voador do trovão de Minato permitia o teletransporte instantâneo para qualquer local marcado, sem qualquer preparação. Mas depois de adquirir a técnica ele mesmo, Orochimaru percebeu que não era tão simples. A técnica dependia de um princípio. A marca do deus do trovão voador era essencialmente uma impressão de energia mental. Para se teletransportar, era preciso conectar sua energia mental à marca, criando um salto espacial. A velocidade com que alguém conseguia se conectar à marca determinava a velocidade de transmissão. E quão rápido alguém poderia estabelecer essa conexão? Tudo se resumia à força mental. Quanto mais forte a fortaleza mental e o controle de chakra, mais rápida a conexão e, portanto, mais rápida a teleportação. Agora, alguém pode perguntar, se a velocidade do deus voador do trovão dependesse da força mental, os membros Uchiha ou Iga, com seus olhos poderosos e capacidades mentais, não seriam mais rápidos que Minato? Sim, em teoria. O poder dos olhos refletia a força mental. Uchiha e Iga tinham poder espiritual mais forte do que a maioria dos shinobi. Mesmo que a força mental de Minato estivesse acima da média para um shinobi não pertencente ao clã, ela não poderia superar um Uchiha com um Mangekyou Sharingan. Então, teoricamente, o deus voador do trovão deles poderia ser mais rápido que o de Minato. Mas, isso era apenas teórico. Aprender o deus voador do trovão exigiu mais do que um forte poder mental. Exigiu talento inato para ninjutsu de espaço-tempo. Talento de primeira linha, não apenas a habilidade de invocar. Caso contrário, o terceiro Hokage ou Danzo já teriam dominado isso há muito tempo. Orochimaru especulou que o Orochimaru original nunca o dominou, provavelmente devido à falta de talento natural para o espaço-tempo ou por ter entrado em contato com ele tarde demais, causando algum problema com sua alma. Caso contrário, não faria sentido. Mas isso não era problema dele agora. Com seu nível atual de poder ocular do Mangekyou Sharingan, Orochimaru sabia que havia provado seu talento espacial. Caso contrário, aprender essa técnica não teria sido possível. No entanto, apesar de ter talento e força mental, por que ele não conseguia igualar a velocidade de salto espacial de Minato que ele lembrava? A técnica ainda precisava ser refinada? Ou era uma questão de falta de talento espacial inato? Orochimaru ficou um pouco confuso. Ei, Orochimaru. Sim? Kushina está dormindo, então, Eu entendo. Ao ouvir a voz de Tsunade, a carranca de Orochimaru se aliviou e ele sorriu, puxando o ar para seus braços. Tsunade, quando estou com você, é a única vez que me sinto verdadeiramente vivo. Realmente. Acabarei com esta guerra o mais rápido possível. Eu acredito em você. Orochimaru sorriu e, sem esperar que Tsunade respondesse, ele deslizou a mão por baixo da blusa dela, provocando os picos e suas pontas. Não importa quantas vezes, eu ainda amo essa parte de você. Não, Orochimaru não aqui. E se Kushina? Está tudo bem, só fique quieto. Ignorando seus protestos fracos, Orochimaru a pressionou contra a árvore. Mal sabiam eles, na sala de estar, uma pequena garota ruiva que tinha acordado para beber água os viu de relance. Capítulo 198. Pensamentos. O próprio Orochimaru havia perdido seus pais, e mesmo depois de renascer neste mundo, ele ainda não tinha família ou amigos próximos. Konoha nunca pareceu um lar para ele, e ele não conseguia sentir sua presença ali. Inicialmente ele treinou incansavelmente para sobreviver, conduziu pesquisas meticulosas, assumiu missões para provar seu valor no campo de batalha e até colaborou com Danzo. Mais tarde, para dar a si mesmo um propósito, ele estabeleceu uma meta elevada, para unir todo mundo ninja sob seu poder. Mas esse objetivo era distante, e a jornada em direção a ele era exaustiva. Houve momentos em que Orochimaru se sentiu perdido. Por que forçar tanto? Para sobreviver? Para impedir a ressurreição de Madara? Se fosse esse o caso, sua força atual seria mais que suficiente. Não foi preciso um poder monumental para impedir o retorno de Madara. Apenas alguns planos bem elaborados seriam suficientes. E unir o mundo ninja? Que benefício real isso lhe trouxe? Qual era o sentido de perseguir isso? Orochimaru se viu lutando com esses pensamentos, incapaz de entender suas próprias motivações. Às vezes, ele precisava se sentir vivo por meios não convencionais.
Muitas pessoas no mundo ninja buscavam seu propósito de maneiras incomuns. Por exemplo, nos estágios iniciais da série original, Gaara encontrou seu propósito em matar. Aku existia para Zabuza. A vida de Nagato girava em torno de Aiko e Conan. Kimimaro vivia para Orochimaru. Houve inúmeros exemplos, pessoas, objetivos, poder, ideologias, todos servindo como âncoras para continuar. No fundo, tratava-se de encontrar uma razão para viver. E Orochimaru não era diferente agora. Para ele, o motivo era Tsunade. Somente quando estava com Tsunade ele conseguia realmente sentir que estava vivo. Enquanto isso, nas sombras, uma jovem ruiva observava tudo o que acontecia no quintal, com os olhos arregalados de espanto sob o luar. O que ela acabou de ver? Kushina ficou perplexa. Embora tivessem apenas 10 anos, as crianças ninjas amadureciam mais rápido que a maioria. Ela não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sabia o suficiente para entender que fosse o que fosse, era para adultos. O fato de que a normalmente feroz e obstinada Tsunade agiria de forma tão submissa perto de Orochimaru, isso era inacreditável. E isso era comestível? Por que mais Tsunade pareceria gostar tanto? As bochechas de Kushina coraram enquanto ela tapava a boca com a mão para abafar qualquer barulho. Ela voltou na ponta dos pés para seu quarto e se enterrou sob sua colcha, o coração disparado. Mas seu rosto continuava quente, e ela não conseguia se livrar da cena que acabará de testemunhar. As palavras, os movimentos, os olhares e as expressões, tudo se repetia vividamente em sua mente. E o peito de Tsunade era realmente tão grande. Espera, o que ela estava pensando? Kushina puxou o cobertor sobre a cabeça tentando bloquear a memória e se acalmar. Na manhã seguinte, Orochimaru e Tsunade acordaram cedo e foram em direção aos portões da vila enquanto Kushina ainda dormia profundamente. A guerra continuou, mas desta vez, todo o esquadrão de Orochimaru havia mudado. Além de Uchiha Mikoto, havia um Chunin e 3 Chunin. Orochimaru nem se preocupou em lembrar os nomes deles, mas cada um deles demonstrou o maior respeito por ele. Quando descobriram que seriam designados para o time de Orochimaru no dia anterior, eles ficaram emocionados. Até mesmo o Chunin chamado Jiro ficou surpreso com sua tarefa. Ele iria lutar ao lado de Orochimaru, um dos Sannin lendários? Era quase surreal. Vamos! Quando Orochimaru chegou aos portões da vila, ele acenou casualmente para o time. Ele já tinha visto guerras mais do que suficientes em seu tempo. Não havia necessidade de discursos pré-batalha ou gritos de guerra. Uma vez que chegassem ao campo de batalha, ele avaliaria suas habilidades. Isso era mais do que suficiente. Tsunade e Orochimaru se separaram ali, pois eram adequados para papéis diferentes. Orochimaru não se incomodava com isso. Em tempos de guerra, havia pouco tempo para romance de qualquer maneira. Desta vez, as batalhas ainda eram conduzidas em formações de equipe. Orochimaru liderou seu esquadrão rapidamente em direção às linhas de frente para a Vila de Areia. Embora achasse essas guerras repetitivas cansativas, ele ainda lutava com precisão meticulosa. Invocando cobras de reconhecimento, as pequenas serpentes negras, nenhuma foi poupada. Ao saber que Orochimaru havia entrado no campo de batalha, os shinobi da areia ficaram mais cautelosos em suas estratégias. Até o terceiro Kazekage ficou frustrado, mas pouco pôde fazer contra ele. Tio já havia perdido seu filho e estava lutando contra sua motivação para lutar. Enquanto isso, Konoha tinha sua própria formação formidável com Sannin e Ataque Sakumo. Em uma luta tão equilibrada, a Vila da Areia ficou presa. Depois de menos de um ano da presença de Orochimaru no campo de batalha, a Vila da Areia se viu em uma posição difícil. Avançar? Com Orochimaru e Sakumo lá, eles não conseguiram avançar. Recuar? Isso pareceu admitir a derrota. Então, após deliberação, o terceiro Kazekage tomou uma decisão importante. A Terra dos Rios era um pequeno país situado entre a Terra do Fogo e a Terra do Vento. Durante a guerra, essas terras neutras inevitavelmente se tornavam campos de batalha para nações maiores, assim como a Terra da Chuva antes dela. Agora, embora ainda houvesse campos de batalha na Terra da Chuva, devido à força anterior de Anzo, muitos conflitos foram transferidos para a Terra dos Rios. Em meio às montanhas escarpadas da Terra dos Rios, 5 figuras se escondiam atrás de grandes pedras que ladeavam a estrada, esperando em silêncio. Mikoto, vestida com um traje padrão e com uma espada nas costas, escondeu-se atrás de uma pedra, com os olhos fixos nas costas de Orochimaru com admiração. No ano passado, ela testemunhou inúmeras batalhas lideradas por ele e entendeu o quão diferentes os Sannin eram dos ninjas comuns. Mesmo entre os Nin, eles não eram iguais. 5 Nin inimigos atacando com tudo o que tinham ainda não conseguiram ferir Orochimaru. Com alguém como ele na vila, como qualquer outra vila shinobi poderia esperar vencer Konoha? Mikoto. Mikoto? Sim, sim. Mikoto saiu de seu devaneio, respondendo rapidamente. Orochimaru franziu a testa. Mantenha o foco no campo de batalha. Desculpas, senhor Orochimaru. Não se preocupe com isso. Estamos na posição certa de acordo com nossas informações? Mikoto olhou para o mapa, então para o terreno ao redor deles. Sim, isso combina perfeitamente com o mapa. Bom. Lord Orochimaru, se me permite perguntar, quem estamos esperando para emboscar aqui? Até você parece cauteloso. Quem estamos emboscando? Orochimaru sorriu. Não tenho certeza. Mas, de acordo com nossa inteligência, é provável que seja o terceiro Kazekage. O quê? O terceiro Kazekage?
Capítulo 199. O terceiro Kazekage. Ao ouvir a resposta de Orochimaru, Mikoto ficou completamente atordoada. Inicialmente ela pensou que o comportamento sério de Orochimaru sugeria um oponente formidável, mas nunca imaginou que seria o terceiro Kazekage. Ele estava falando sério? O terceiro Kazekage não era qualquer ninja, ele era a autoridade máxima na Vila da Areia, seu líder supremo. Uma figura como essa normalmente não pisaria no campo de batalha. Quais eram as chances de ele realmente estar aqui? Mikoto achou difícil de acreditar, assim como o resto da equipe de Orochimaru. Senhor Orochimaru, você está brincando? Isso não pode ser verdade. Estamos realmente tentando emboscar o terceiro Kazekage? Emboscar o terceiro Kazekage? A ideia era impressionante. Dizem que ele é o Kazekage mais forte da história. E o time deles deveria enfrentá-lo? Com essa escalação, parecia que eles estavam marchando para a morte. Depois de ouvir os murmúrios, Orochimaru disse despreocupadamente, eu não deveria ter trazido vocês. Mas recebi as informações no meio da missão e não me incomodei em trocar de time. É realmente o terceiro Kazekage, Lord Orochimaru? Você não está falando sério, está? Seus companheiros de equipe estavam visivelmente abalados. Emboscar o terceiro Kazekage com apenas 5 pessoas? Isso foi um erro? Sim, agora eram apenas 5. O time original de 6 homens havia perdido um membro em uma escaramuça anterior. Um deles havia sido vítima de uma armadilha inimiga. Embora Orochimaru o tivesse resgatado da explosão a tempo, ele ainda estava ferido demais para continuar. Então agora só restavam 5. Além do Chunin chamado Jiro, os outros 3 eram Chunin com menos de 1 ano de experiência no campo de batalha. Embora tivessem aprendido os princípios básicos da guerra, sua força geral de combate era insuficiente. Esse tipo de formação não teria chance contra o Kazekage, e mesmo se eles estivessem enfrentando um esquadrão de Chunin inimigos, todos, exceto Orochimaru, provavelmente seriam eliminados. Milord. Mikoto hesitou sem saber o que dizer. Ela poderia admitir que estava assustada? Está tudo bem. Vá preparar as armadilhas. Eu lhe darei cobertura quando for hora de recuar, disse Orochimaru calmamente. Jiro pescou por um momento antes de concordar resolutamente. Entendido. Vocês dois, sigam-me. Como esperado de um Chunin, Jiro foi decisivo e rápido para agir. Os 2 Chunin trocaram olhares e então assentiram. Sim. Nas colinas a oeste da Terra dos Rios, o shinobi de Konoha e Suna já estavam em conflito. Eles saltavam entre as coberturas com as armas brilhando enquanto voavam pelo ar. Uau! De repente 2 shurikens saíram disparadas da floresta, atingindo um shinobi de Konoha no ar. Pum! Uma explosão de fumaça branca e o shinobi se transformou em um tronco de madeira. Uma substituição? Encontrei você. Não é tão fácil. Barulho! Metal colidiu com metal, faíscas voando enquanto os shinobis se separavam. O ninja da areia, agora exposto, se viu atacado por outro shinobi de Konoha pelo lado. Com uma kunai na mão, o shinobi de Konoha mirou no coração do ninja da areia, com olhos frios e determinados. Morrer, baque. Metal encontrou carne, e sangue jorrou enquanto os olhos do ninja da areia se arregalaram antes de desabar. Mas mesmo na morte havia um brilho selvagem em seus olhos. Baque, bum. Uma enorme explosão ocorreu quando o ninja caído da areia, que havia anexado 2 bombas de papel ao shinobi de Konoha, as detonou. O shinobi de Konoha foi arremessado para longe, caindo em uma pilha amassada, mal respirando. Antes que ele pudesse reagir, outro ninja da areia correu e o matou com um corte rápido na garganta. O caos da batalha foi pontuado por mais explosões e confrontos. Um momento de descuido pode significar a morte. Isso era guerra. Apesar das baixas mútuas, Konoha ainda manteve a vantagem na batalha devido aos números e moral superiores. Mas quando os shinobi de Konoha estavam prestes a expulsar os ninjas da areia, uma rajada repentina de vento varreu a área. Vários shinobi de Konoha protegeram os olhos do vento. O que está acontecendo? Reforços. Tome cuidado. Uau, uau, uau. Incontáveis partículas pretas varreram o ar como uma tempestade, caindo sobre o shinobi de Konoha. Ah! Gritos ecoavam enquanto sangue espirrava e corpos eram dilacerados pelo ataque. O ferro preto é muito denso. Não há onde desviar. Droga! O que é isso? Isso é. Saindo da floresta, um homem com um olhar penetrante e cabelo espetado deu um passo à frente. Envolto em um manto branco, sua presença irradiava poder. A enorme pressão que ele exalava o marcava como um shinobi de elite. Essa presença. O ninja de Konoha olhou para as limalhas de ferro pretas que o cercavam com um olhar de horror. Isso é, areia de ferro? Você é o terceiro Kazekage? O quê? O terceiro Kazekage? O choque percorreu as fileiras de Konoha enquanto eles olhavam para o homem com descrença. Como o Kazekage pode estar aqui? É impossível, não é? Não deixe nenhum deles escapar, ordenou o terceiro Kazekage, com a voz fria e firme. Sim, senhor. Com esse comando, o Chunin de Tsunagakure emergiu das sombras, cercando instantaneamente os shinobi restantes de Konoha. Adeus. Morre. Lâminas brilharam, e os gritos desesperados do shinobi de Konoha ecoaram pelas colinas. Agite, agite, agite. Após a rápida eliminação das forças de Konoha, os Chunin da areia se reagruparam em frente ao terceiro Kazekage. Senhor Kazekage, a área está segura. O terceiro Kazekage assentiu levemente. Você tem certeza de que Orochimaru está operando nesta região? Sim, senhor. De acordo com nossas fontes, sua equipe foi avistada perto da base da montanha mais cedo esta manhã. Ótimo. Vamos andando. Sim, senhor Kazekage.
O terceiro Kazekage ajustou seu manto e assumiu a liderança, avançando em direção ao alvo. O terceiro Kazekage, a força mais formidável de Tsunagakure, reconhecido como o Kazekage mais forte da história. Porque ele estava aqui, liderando uma missão. Para entender isso, é preciso lembrar quando Orochimaru entrou na frente da areia. Como é de conhecimento geral, os shinobi sempre confiam primeiro no reconhecimento em batalha. E com Orochimaru, que utilizou cobras de vigilância invisíveis, clones de sombra e seus próprios sentidos aguçados, as armadilhas e técnicas de ocultação de Sandy foram inúteis. Ele consistentemente ganhou vantagem, atacando antes que pudessem reagir. Com a força de Orochimaru, eles teriam alguma chance de contra-atacar efetivamente? A resposta foi não. Assim, quando Orochimaru aparecia no campo de batalha, os ninjas da areia frequentemente abortavam missões e recuavam para evitá-lo. Isso significava que, apesar de uma frente de batalha estendida, o combate real ficou sufocado. Era importante lembrar que Konoha havia reforçado fortemente sua linha contra a areia, incluindo Orochimaru e Ataque Sakumo, dois shinobi cuja mera presença poderia forçar o inimigo a abandonar suas operações. Alguém esperava que a guerra continuasse assim? Então, se quisessem avançar, precisavam eliminar um grande obstáculo. E assim o próprio terceiro Kazekage chegou. Capítulo 200, Isca. A Vila da Areia queria que essa guerra continuasse e para que isso acontecesse, o próprio terceiro Kazekage apareceu para derrotar Orochimaru. Se ele pudesse eliminar Orochimaru ou Ataque Sakumo, isso daria às suas forças a liberdade de se mover no campo de batalha sem restrições. Ele estava aqui para matar Orochimaru. Ao mesmo tempo, Orochimaru tinha toda a intenção de matá-lo. Em um confronto entre dois exércitos, derrubar o líder era o caminho mais rápido para a vitória. Se o Kazekage fosse eliminado, as forças da areia ficariam sem liderança e incapazes de montar um contra-ataque eficaz. Mas a Terra do Vento era vasta e Orochimaru não sabia voar. Encontrar o Kazekage, e muito menos desafiá-lo para uma luta direta, não foi uma tarefa simples. Então, sua única opção era permanecer no campo de batalha, eliminando sistematicamente os oponentes mais fortes, um por um. Ele sabia que suas ações acabariam atraindo os chefões da Vila da Areia. À medida que ele continuava a eliminar inimigos mais poderosos e a fortalecer sua reputação, a chegada do Kazekage se tornou inevitável, a menos que a Vila da Areia decidisse recuar permanentemente. E como ele esperava, ele recebeu informações do Departamento de Inteligência de Konoha na manhã anterior. O relatório indicou que o terceiro Kazekage estava se preparando para fazer um movimento, provavelmente mirando em Orochimaru ou Ataque Sakumo, e aconselhou cautela até que os reforços pudessem chegar. O relatório também forneceu uma rota aproximada que o Kazekage poderia tomar. E agora, Orochimaru estava naquele caminho com seu time, pronto para um contra-ataque. Senhor Orochimaru, será que realmente conseguiremos fazer isso? Mikoto sussurrou com a voz trêmula enquanto se agachava atrás dele depois de armar as armadilhas. O Kazekage não era um inimigo comum. Como armadilhas montadas tão apressadamente poderiam ser úteis? Orochimaru virou a cabeça ligeiramente, seus olhos encontrando os dela. Você está com medo? Eu. Mikoto baixou o olhar, envergonhada. Quem não teria medo? Nem todos possuíam a força de Orochimaru. A voz de Orochimaru permaneceu calma. Não se preocupem. Quando chegar a hora, eu vou garantir que todos vocês tenham uma chance de recuar. Então, e você? Eu? Orochimaru sorriu. Eu vou ficar para acabar com essa guerra. O quê? Você? Silêncio. Eles estão chegando. Na densa selva, dezenas de figuras corriam em alta velocidade. O terceiro Kazekage liderou o grupo, ladeado por mais de uma dúzia de Chunin como sua guarda. Eles devem estar nesta área. Fiquem alertas, ele ordenou. Sim, senhor. Resistir. O terceiro Kazekage levantou a mão, sinalizando para que parassem. Sem precisar de mais ordens, os ninjas sensoriais do grupo ativaram suas habilidades. Em instantes, eles detectaram a presença oculta de inimigos, trocaram rápidos acenos e relataram suas descobertas ao Kazekage. Os lábios do terceiro Kazekage se curvaram em um sorriso frio enquanto ele ouvia o relatório. Ele acenou com a mão. Os ninjas da areia entenderam imediatamente, dispersando-se e posicionando-se para cercar a montanha próxima. Ratos de Konoha, sabemos que vocês estão aqui. Saia e encare sua morte. Sua voz cortou o ar, confiante e inabalável. Droga, fomos descobertos. O quê? O que fazemos agora, senhor Orochimaru? Eu não quero morrer. Senhor Orochimaru. Bem, eu estava esperando por uma emboscada, mas parece que temos um grande convidado dessa vez. Orochimaru saiu de trás da pedra com um ar de fingida decepção. Os outros ninjas de Konoha, segurando suas armas com força, seguiram seu exemplo. Não havia outra escolha. Esconder-se naquele ponto significava morte certa. Seguir Orochimaru, por outro lado, pelo menos lhes dava uma chance de lutar. Era uma lição duramente conquistada que eles tinham aprendido em missões anteriores sob seu comando. Mas mesmo assim, olhando para os 30 ou 40 ninjas da areia que o cercavam, o medo tomou conta de seus corações. Até as mãos dos Chunin e Mikoto tremiam enquanto eles seguravam suas armas. Ainda era difícil para eles entenderem por que Orochimaru os havia trazido ali para emboscar o Kazekage, e com tão poucas pessoas, ainda por cima. Parecia impossível. Você é Orochimaru? A voz do terceiro Kazekage era direta e fria. Parece que sim, disse Orochimaru com um sorriso indiferente. Os olhos do Kazekage se estreitaram enquanto ele observava a pele pálida e o cabelo longo de Orochimaru. Um olhar de desdém cruzou seu rosto. É só isso? É só isso?
Orochimaru repetiu, sorrindo. Eu pensei que o lendário Sannin de Konoha seria mais formidável. O olhar do Kazekage mudou para o time de Konoha atrás de Orochimaru. Mas isso? Você está me insultando. De repente, kunai com marcadores explosivos voaram em direção a eles de todas as direções, aproximando-se rapidamente. Antes que Orochimaru pudesse reagir, o Jininjiro já estava se movendo. Ele bateu as mãos no chão. Liberação da terra, muralha da terra. Estrondo. 4 grossas paredes de terra se ergueram, protegendo a equipe dos projéteis que se aproximavam. As etiquetas detonantes atingiram as paredes e explodiram, cobrindo a área com fumaça e poeira. Lorde Orochimaru. Jiro começou, a voz tensa. Mas antes que pudesse terminar, um silvo o interrompeu. Uma serpente gigante com padrões roxos apareceu abaixo deles, rompendo as paredes. Ei, Orochimaru. Pegue-os e saia daqui, manda, ordenou Orochimaru. Mutar. Manda, agora mais cooperativo do que antes, não questionava ordens, mesmo que não gostasse dos outros pisando em sua cabeça. A cobra gigante se enrolou, agarrou os 4 shinobi e começou a deslizar para longe, destruindo qualquer obstáculo em seu caminho. Orochimaru saltou da cabeça de Manda enquanto ele avançava. Bum, bum, bum. Os shinobi da areia também não ficaram parados. Eles rapidamente ergueram muros de terra em uma tentativa de bloquear a fuga de Manda. Mas Manda não era apenas poderoso, ele era ágil. Se ele pudesse desviar, ele o fazia. Se não pudesse, ele forçava seu caminho. Era quase impossível parar um Manda determinado. Os olhos do terceiro Kazekage se estreitaram enquanto ele observava a serpente furiosa. Ele se preparou para usar sua areia de ferro para detê-la quando... Estrondo. O chão abaixo dele cedeu, e muros de ferro se ergueram ao redor dele, formando uma arena. Liberação da terra, prisão da terra. O chão desabado e os muros de ferro ao redor criaram um ringue de duelo improvisado. Quando a poeira baixou, a expressão do terceiro Kazekage escureceu. Ele percebeu que agora eram apenas ele e Orochimaru dentro desse espaço com paredes de ferro. O que estava acontecendo? Esse pirralho está me desafiando para um duelo mano a mano? Ele usou seu time como isca para tirar seus subordinados? Não, não tem como todo o seu pessoal ter escapado. O quê? Os olhos do terceiro Kazekage se arregalaram quando ele notou vários corpos caídos no chão. Morto. Quando isso aconteceu? Agora, ninguém vai nos interromper, certo, Lorde Kazekage? Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se, quanto mais apoio mais vídeos.